Foi. Boa noite, professor. Boa noite a todos aqui do DEAC que estão participando aqui, os convidados. A gente está aqui com o professor José Eduardo, da FAGEM. Nós estamos com um projeto que é Mural da Fama, que é o intuito de estar aproximando o aluno do professor. A gente está querendo aqui, fizemos assim um apanhado dos melhores professores que a gente considera aqui no grupo não, no curso. E assim, professores que não só têm aquela didática especial, mas professores que a gente percebe que se empenham em dar o seu melhor, sabe? Se empenham em querer fazer o nosso curso crescer. Então, foram esses requisitos que a gente pensou quais professores a gente vai escolher para estar participando desse projeto nosso. E o professor José Eduardo está estreando com a gente hoje, né, uma unanimidade no curso, um professor que ministra duas disciplinas, que são consideradas as mais importantes do nosso curso. Eu tive o prazer de fazer as duas disciplinas, e inclusive a última me abriu portas, né? Estou trabalhando hoje exatamente no que eu aprendi com o professor, então assim, estou trabalhando aqui direto, estou voltando lá na disciplina para relembrar. Estou sempre com um projetinho aqui que eu aprendi com o professor para estar assim, me dando base. Então, assim, sou professor totalmente atualizado com o mercado. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, umas eu já sei, né? Mas assim, para constar, eu vou fazer algumas perguntas porque é importante que todos conheçam a trajetória. Professor, a gente vai ficar brincando ali entre perguntas pessoais, perguntas acadêmicas, a gente vai ficar transitando nelas. Para começar, algumas curiosidades, né, que a gente tem saber onde nasceu, né, se você se reside na cidade que você nasceu, se você nasceu em Berlândia, ou se não, se você tem saudade do local, se tem contato com a sua família, com seus irmãos, se sente saudades, esse lado pessoal, assim, de onde você nasceu. Pessoal, boa noite agora, né, de forma mais oficial, mas não tão oficial assim, né, mais descontraída também, né. Eu havia comentado anteriormente. Primeiro, parabenizo o diretório acadêmico, as pessoas que estão envolvidas no projeto, né, vocês que estão aqui, outros que provavelmente não estão aqui. Então, que iniciativa louvável, né? Esperamos que outras iniciativas, que outros se inspirem, que realmente façam desse curso o melhor curso que ele pode ser. Então, fico muito feliz, Heloísa, fico muito honrado, né, pelas palavras a mim dirigidas, a mim direcionadas. Né, eu sou suspeito porque, né, eu tenho um zelo, um carinho, uma admiração, um respeito muito grande por vocês, alunos, e por esse curso. Então, eu sou um pouco, tenho um pouco de viés aí, a gente vai falando um pouco disso, pelo meu carinho pelo curso, por uma série de motivos, tá? Mas é uma coisa interessante, em Uberlândia eu sou forasteiro, né? Já moro em Uberlândia há 25 anos, 25 anos, 26 anos. Então, né, eu nasci numa cidade que se chama Canaã. É uma cidade, né, que tem menos de 5 mil habitantes, né, e diminuindo, já teve mais, está diminuindo, né? Cada casa que derruba é um lote que aumenta, está em franca expansão, né, Franklin? O Franklin vai conhecer bem desse mercado de engenharia civil, mas os meus pais moram lá nessa cidade ainda, né? Eu nasci meus pais moram na zona rural, então é uma cidade pequena, e eu nasci na zona rural de uma cidade pequena. E meus pais moram lá até hoje. E é engraçado o seguinte, né? Nós somos 4 irmãos, eu sou o segundo na hierarquia, tem a minha irmã, que é a mais velha, eu, e tem mais 2 irmãos mais novos. E apesar de ter nascido na zona rural, apesar de termos estudado, né, nós 4 estudamos numa escola rural, né, fizemos o antigo, né, do primeiro ao quarto ano numa escola rural, depois da quinta à oitava na escola lá da cidadezinha, e nós acabamos todos estudando. Então, né, tem um dos meus irmãos que só tem o mestrado, mas os outros 3, eu e mais outros 2, nós temos doutorado, e acho que isso orgulha bastante os nossos pais, né, meu pai e minha mãe. Meu pai tem até a 8ª série também, com muito esforço, com muito sacrifício. Minha mãe, ela foi professora, ela também, com todo o sacrifício da vida, ela terminou o magistério, mas já em final de carreira como professora, né? E eles se orgulham, acho, de nós termos estudado. E é engraçado, porque a vida vai dando algumas dinâmicas, né?
Então, a minha irmã mora relativamente perto, que ela mora aqui em Tuiutaba. Ela veio para a região antes de mim, uns 3 anos, 2 anos, 3 anos antes de mim. E por acaso eu vim também. Não ela, né? Foi por acaso, nós viemos para essa região aqui. E eu tenho um irmão que mora em Viçosa, né? Que Viçosa e Canaã é 40 quilômetros. Eu fiz minha primeira graduação em Viçosa. E o meu irmão caçula, ele é professor na Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, com essas tecnologias, a gente estava comentando hoje, né, a gente se fala direto né, e se vê direto, mas, obviamente, principalmente nesse período de pandemia, por exemplo, eu tinha visto os meus pais e os meus irmãos, exceto minha irmã, que essa eu tinha encontrado outras vezes, em dezembro de 2019. Então, fazia muito tempo. E agora, depois de tomar a vacina, eu acabei indo visitar meus pais e meus irmãos, encontramos todos lá, agora no feriado da Independência, no feriado de 7 de setembro. Então, com muita saudade, né? E é longe, é distante, então a gente sente saudades. Então, né, mas eu sou um cidadão dividido agora, porque eu sempre honro, gosto, né, da minha cidade, foi o que né, que me deu vida, que me deu. Mas eu sou muito bem aceito em Uberlândia, minha esposa é daqui, meus filhos são berlandenses, né, então eu sou daqui agora também, e não quero sair, não quero voltar, eu quero viver as duas vidas. Então eu sinto saudade dos meus pais, dos meus irmãos, obviamente, né? Saudade é uma coisa boa, temos um excepcional relacionamento, e sempre que possível a gente aproveita para encontrar, para contar história, para jogar futebol, para fazer algumas coisas desse tipo. Mas vim aqui, né, construir minha carreira, construir minha vida, construir minha família, e aqui vou ficar provavelmente. Que ótimo. Nossa, é muito legal pensar que de escola rural saíram 4, né, praticamente professores, como você disse, né, o mais novinho tem mestrado, ou seja, todos ali na carreira acadêmica. Interessante. Fruto de uma educação, né, bem, assim, que acho que mostrou, né, que você chegar em algum lugar é na base da educação, né? Eles poderiam, sei lá, se dar bem também, tocando na fazenda, mas assim, os 4 seguiram o mesmo caminho, achei muito interessante, não é fácil. É meio. E tem umas coisas, na verdade, não é fazenda, viu, Heloísa? É um pequeno sítio, Sítio, agricultura de subsistência, então uma lavourinha de café, umas 2, 3 vacas, é aquela mas coisa mesmo assim, podia ter. suada. E aí é um pouco que a gente fala também, né? Um pouco questão de sobrevivência. Não tínhamos outra alternativa. E quando junta, né, a necessidade, assim, precisamos fazer alguma coisa, senão como que nós vamos? E junta também um pouco de vocação, um pouco de desejo, então as coisas convergem, né? E aí, de novo, é por isso que eu falo, né, acho que quase todos vocês, e a gestão da informação, ela tem muita característica, tem essa característica muito forte, né? E talvez um pouco uma coisa super legal que tenha sido implantado para a gente corrigir um histórico, um passado complicado, que é a questão de cotas. E boa parte dos nossos alunos da gestão da informação, talvez aí um grande zelo que eu tenho com esse curso também, é que nós temos muitos alunos que têm origem humilde, e esse curso, essa formação, essa graduação, pode ser o divisor de águas na vida dessas pessoas, e não dessas, né, na vida das famílias dessas pessoas. Então, é muito legal, é muito bacana ver isso, e os alunos que aproveitam isso, que incorporam isso, que entendem isso, né, é muito legal, é muito bacana. Então, acho que isso também é um conjunto de fatos, é um conjunto de coisas, e essa, né, a hora que a gente vê os alunos, e boa parte deles, né, de fazer disso a oportunidade da vida, então a gente não tem como ser diferente, não tem como se doar ao máximo e tentar fazer o melhor que a gente pode para contribuir com essa oportunidade da vida de muitos desses alunos, entendeu? Certinho. Eu sei que você tem. Claro. Cinema tem vários cinemas, né? Eu também nasci na cidade, a minha tinha 3.500 habitantes quando eu nasci em Iturama. Lá tem vários cinemas, tem, né? Mas só que o mais perto fica uns 200 quilômetros, assim, digamos assim, né? Quase em Belo Horizonte. Não tem cinema, não tem. A vida é muito diferente. Hoje, assim, muda muito, né? Porque com tecnologia, com essas coisas, então
o que a gente tem aqui, né, basicamente tem lá também em termos de acesso à informação, acesso às coisas. Por exemplo, né, eu falo para minha mãe, eu brinco com ela, eu vou para a casa da minha mãe, né, falo assim, nossa, como de fogão de lenha, aquela coisa, chega lá, minha mãe tem panela elétrica. Eu falei, mãe, tá tudo errado, mãe, não pode ser assim. Né? Eu venho para o sítio, eu quero comer comida de fogão de lenha. Mas não tem, Pedro. Não, assim, tinha lá na época, né? Hoje é mais normal ter essas coisas, né? Mas o Franklin deve saber do que eu estou dizendo, né? Tinha o bar, e no bar tinha uma máquina de fazer picolé. Aí tinha o picolé de leite e o picolé de chocolate, sabe? Mas era uma coisa meio estranha, assim, sabe? Comparado com o que a gente conhece hoje, sabe? Mas era o que tinha. O que a gente tinha muito era, vocês não devem conhecer também, tá? Mas a gente saía lá do sítio, ia na cidade para comprar suspiro colorido, tinha o cor-de-rosa, azul, era uma alegria só. E Maria Mole também, né? Que era coisa interessante que a gente gostava muito na época, tá? Mas era um estilo bem diferente. Hoje tá, né? Tá mais normal, mas anos atrás era bem diferente. Olá, Zé, todos os seus irmãos estão também nesse mundo acadêmico ou não? É engraçado o seguinte, né? A minha irmã, ela é professora também, tá? A formação dela é na área de letras, então ela fez o curso de graduação em letras, mestrado, doutorado em letras, é professora de português, literatura, redação, então, entre o TAB, ela dá aula em escola estadual, escolas particulares, na faculdade, e o meu irmão caçula, ele é professor também, e ele é professor na Federal Rural do Rio de Janeiro. Abaixo de mim, o que tem mestrado, ele falou, não vou, né? Ele trabalha com consultoria, é muito próximo da universidade, mas não é professor, ele não seguiu a carreira acadêmica. E é engraçado que é o seguinte, esses dois irmãos meus, né, eles são agrônomos, então fizeram graduação, mestrado e doutorado na agronomia, e eu fui fazer graduação em computação. Como pode? Um cidadão da roça, né? Um cidadão lá do campo, que nunca tinha visto um computador na frente, né? Vai fazer computação? Eu deveria ter feito agronomia, veterinária, engenharia florestal, alguma coisa desse tipo, né? Mas é engraçado a história que me levou à computação, né? Por que eu fui fazer computação? Eu, né, fui estudar em Viçosa, fazer o segundo grau em Viçosa, e eu estudei num colégio que é referência, um dos melhores colégios de segundo grau do Brasil, né, que é o colégio universitário, lá chama-se Colune, que é um colégio lá da Universidade Federal de Viçosa, e eu morava lá na minha cidadezinha, terminei a 8ª série, e eu queria estudar em Viçosa, mas não tinha recursos para isso, e eu fiz o primeiro ano de magistério na minha cidadezinha. E falei assim, puxa, eu queria tanto estudar, né? Como que eu vou fazer? Mas não tinha como. E eu peguei, falei, lá em 1986, aí estava no final do ano, descobri que tinha esse processo seletivo, como que era, como que não era, fiz minha inscrição, e é um colégio que, assim, a concorrência é uma das coisas mais altas nesse país, né? Hoje, eu acho que nos anos recentes, é tipo 300 por vaga, é mais ou menos assim. E eu passei no processo seletivo, né? E falei assim, agora, como que eu vou estudar em Viçosa? Então, nesse começo de carreira, eu trabalhei de garçom, eu trabalhei no restaurante, no RU, né, ajudando a servir, e Deus me deu um pouquinho de talento, e eu acabei indo para futebol, sabe? Não muito, só o suficiente, e eu acabei me ingressando no time da faculdade, né? Já quando estava no colégio, aí ganhei bolsa alimentação, aí ganhei alojamento, aí as coisas vão ficando mais fáceis. Mas eu entrei no curso de computação, porque naquela época, né, eu fui fazer esse segundo grau, e no ano de 1989, que eu estava terminando o 3º ano, teve uma greve nas universidades federais, e o colégio era federal, ele também ficou de greve no 3º ano, por quase 5 meses, né? E começou a me dar um desespero. Falei, puxa, o que eu vou fazer agora? Se eu fizer vestibular e eu não passar no vestibular, meu pai me destroça, né? Porque eu fiquei 3 anos fazendo segundo grau, né? Então, agora corre-se o risco de fazer o vestibular e não passar no vestibular. Eu falei assim, né? Qual que é o curso mais concorrido? Aí né, não era nem ciência da computação o nome ainda, era informática. Aí eu peguei, fui lá e falei assim, é esse aqui que eu vou fazer. O que faz esse negócio? Como é que não é? Não sei não, mas é o mais concorrido. E, assim, né, eu acabei passei de segunda chamada, é interessante isso, porque, né, eu fui bem no vestibular, na época lá, acho que eu passei, porque no ano anterior, né, a nota de corte tinha sido 58%.
pelas minhas contas, eu tinha feito 70%, aí 70% para 58%, e eu fui fazer vestibular em Ouro Preto, onde que o Franklin estudou. E eu fui para Ouro Preto, mas já com, né, gritando é campeão, né, com a sensação de estou aprovado em Viçosa, vou em Ouro Preto passear. E no dia que terminou o vestibular de Ouro Preto, a minha irmã me liga no telefone fixo, não tinha esses negócios de celular hoje, na República que eu lá estava, né? Falou, olha, saiu o resultado do vestibular de Viçosa, você não passou, não. Mas me deu um desespero tão grande, porque agora eu não passei nem no de Viçosa e nem no de Ouro Preto. De Ouro Preto, né, tinha dia que eu ia fazer prova, meio sem condição de fazer prova. E aí voltei para minha casa, lá para casa dos meus pais, mas já... Assim, festa de República. Festa de República. Aí voltei para casa dos meus pais, já estava lá na lida, na roça lá, né, ajudando na plantação, né, ajudando nas coisas lá, até que um dia minha mãe me grita lá, né, ela ficava com, eu já tinha falado para ela, ela já sabia que eu não tinha passado de Viçosa, e mãe sabe como é que é, né, ela ficava lá com o ouvido numa emissora de rádio de Ouro Preto, que sintonizava lá na cidade lá, né, até que um dia, numa segunda-feira, e aquele sol, e eu trabalhando, meu Deus, e ela me grita, meu filho, saiu o resultado do vestibular de Ouro Preto, assim, e eu, a enxada, do jeito que ela estava nas costas, eu só larguei, nunca mais voltei para trabalhar, né? Então, eu acabei passando em Ouro Preto, né? E acabei passando em primeiro lugar para Engenharia Geológica em Ouro Preto. Aí tinha um mês e pouco de aula. Você ia ser meu bicho, Zé. Ia ser o bicho. Você é meu bicho, eu formei em 90. Aí tinha um mês que eu estava lá em Ouro Preto, eu fui chamado, segunda chamada em Viçosa, e eu realmente tinha feito 70%, só que a nota de corte saiu de 58% e tinha ido para 71%. Então aí eu não tinha passado, assim, né, porque a nota de corte tinha subido, mas depois deu certo e foi assim que... E aí essa vida de professor, Tininha. Então, dos 4 irmãos, 3 nós seguimos carreira acadêmica e somos felizes com o caminho trilhado, com o caminho traçado. Obviamente, né, eu não comecei como professor, eu falo que eu sou um professor muito tardio, a minha carreira como pesquisador, a minha carreira acadêmica é tardia, né? Eu desenvolvi minha carreira aí na iniciativa privada, como analista de sistemas no começo, depois fui navegando para a área da estatística, dos dados, mas a minha carreira acadêmica, a minha carreira como professor, ela é tardia, começou já praticamente aos 40 anos. Mas assim, eu sou suspeita para falar que eu te conheço, a gente já trabalhou junto, é um excelente profissional, e fico feliz que você tenha ido para a carreira acadêmica e poder compartilhar todo esse conhecimento seu, né, e desenvolver essas pessoas. E o trabalho que você vem fazendo, eu acho que na UFA é um trabalho excepcional. Então, eu queria aproveitar aqui e te dar os parabéns pelo esse trabalho que está magnífico. Obrigado, Tininha. Tininha, nós trabalhamos, na verdade, 2 vezes juntos, né? Então, eu aprendi um pouquinho de COBOL, aprendi um pouquinho de programação em COBOL com a Tininha lá nos idos. Vou se falar não, né, Tininha? Aí depois eu saí do grupo do Martins, ela saiu também, e depois nós acabamos nos reencontrando no Tribanco, anos depois, né? Então, e agora na UF, né? E agora na UF. Então, tive a oportunidade de trabalhar com a Tininha por 2 vezes, né? E sou feliz por isso, e agradeço. Professor, fiquei curiosa agora em relação a 2 coisas. A primeira é para saber se essa escola da federal lá do ensino médio era dentro do campus? É engraçado o seguinte, quando eu entrei, em 1987, que eu entrei no primeiro ano, o prédio do colégio universitário, ele era num prédio fora do campus, ele era num prédio na cidade. E era muito conveniente que ele era muro, né? As janelas, inclusive, se abriam para o mesmo lado de um colégio das freiras. Então, nós éramos muito felizes, né? Diga-se de passagem, porque tinha ali um bom relacionamento com o colégio das freiras, sabe? Então, isso era bem agradável. Desvirtuando as freiras. Era bem agradável a situação, mas no terceiro ano, então, em 1989, aí foi construído um bloco dentro do campus e desde então o colégio ele funciona dentro do campus. E é interessante porque assim é um colégio que ele tem toda a infraestrutura da universidade, né? Então lá nos idos 1988 tem até uma história interessante, tá? A gente na disciplina de biologia a gente ia para o laboratório de anatomia. Então no segundo grau, naquela época ainda era normal, né? Eu tive aula de anatomia com cadáver mesmo, né?
E atrapalhado que era, né, como éramos, né, então estávamos na aula de anatomia e tinha lá o senhorzinho lá, né, e a professora, a dona Lúcia, dando a aula dela lá, e tinha um recipiente, um balde com mão, com alguma coisa, né, e um determinado momento, eu peguei a mão desse indivíduo que estava lá dentro do balde, né, e a menina estava de saia, eu passei a mão do cadáver na perna dela, né. Acho que foi a última aula que permitiram que o segundo grau tivesse no laboratório de anatomia. Depois Cancela, disso, não permitiram mais não. cancela. Cancela, Não tem maturidade esse cancela. pessoal. Não tem. E hoje, né, os cadáveres, acho que é tudo, né, tudo artificial, na maioria dos casos, então não tem mais, mudou Eu, muito. eu conheço o campus lá, é lindo. Eu fui em acho que um congresso de genética. Encantada, tem acho que um rio, um córrego que passa dentro, é Tem lindo, uma represa, tem umas represa. represas, uns lagos dentro É, do campus. achei ele bem lindo na época, muito assim arborizado. E aí eu fiquei também curiosa para saber assim, você não ficou atentada em fazer em Ouro Preto, não? Engenharia, do que fazer o curso? Não ia dar certo, não. Em Viçosa eu tinha uma vida bem confortável, sabe? Ouro Preto ia Porque demorar uns 15 anos para formar, né, ia professor? demorar, ia demorar. Mas tinha uma coisa que em Viçosa eu tinha, que eu gostava muito, é porque desde o segundo grau eu já praticava esportes e já participava das equipes da universidade. Então, uma das Motivo. grandes tristezas quando eu fui para Ouro Preto é que aí eu ia deixar de jogar futebol no time da Universidade de Uhum. Viçosa. Então, assim, quando eu voltei foi alegria, porque né, eu jogava futebol, sempre gostei de futebol, joguei razoavelmente. Então eu disputava os torneios, os campeonatos, participava do time da universidade, então aí eu não senti tentação em ficar em Ouro Preto, não. E como nesse 1 mês e pouquinho foi suficiente também para fazer amizades, então depois Ouro Preto é bom para ir visitar, sabe? Morar lá é meio mais complicado. Participar das festas. Participar das festas, aí tem uma tal de festa do 12 lá, que é o bicho, então tem umas festas, tem carnaval, festa do 12, então era melhor ir só participar das festas depois, Acho que porque seus pais agradecem a sua eles não escolha. sabiam, eles não tinham noção, não. Pai nenhum tem noção do que Tem acontece em noção, Ouro não. Preto, não. Não pode ter não, senão não Pode deixa filho ir não. para lá, não. Professor, eu sei que você tem 2 filhos, né? Acho que os 2 já estão um era design, né? É, passou agora, né? Que você tinha comentado, e o outro está fazendo, acho que é engenharia. Isso, eu tenho Aí, os 2 filhos, né, eu tenho o mais velho é o Pedro e o mais novo é o André. O Pedro, ele já está terminando com esses períodos doidos aí, no meio está terminando oficialmente o 4º período de Engenharia de Controle e Automação, entrou na Faculdade de Engenharia Elétrica. E o André, ele passou no Enem no começo do ano, mas entra agora dia 29 vai entrar ainda. vai entrar, né? Então ele está nesse ano meio de férias, esse ano sabático, e ele vai fazer design, então na Faculdade de Arquitetura. Então, os 2 também alunos, né, da Universidade Federal de Berlândia. Então, e será que o Pedro vai seguir carreira acadêmica igual o pai? Porque você tinha comentado que ele entrou num processo seletivo para participar de um projeto, né, que vocês estavam fazendo. Achei legal demais isso, é porque vocês acabam que vocês estavam atuando juntos aí, né? Então, eu não sei, eu acho, né, acho que pelo que eles manifestam, pelo que eles falam, no mínimo eles querem experimentar o emprego, Mercado. né, o mercado de trabalho. Então, eu falo o seguinte, né, que isso para eles e para quem eu tenho oportunidade de falar, que mestrado e doutorado, houve um tempo que a grande viés de mestrado e doutorado era para se tornar um professor, né, para ir para a academia, para se tornar um professor. E hoje não, né? Assim, hoje você pode fazer mestrado e doutorado e você ir trabalhar em qualquer lugar, em qualquer empresa, ser pesquisador nas empresas, e cada vez isso é mais legal. Então, assim, não sei se eles farão, não sei se eles farão mestrado, se farão doutorado, né? E eu tento eu tento apresentar as possibilidades, né? Embora a gente não consiga muito, mas sem ditar o que é, o que não é, mas apresentar as possibilidades, as oportunidades que tem em diferentes contextos. Vamos ver, vamos ver. Tá, e agora vamos falar um pouquinho assim do seu comecinho ali
como que surgiu a sua primeira vaga de trabalho. Não sei se você começou na CTBC ou se teve uma experiência antes. Eu queria que começasse assim, depois dessa etapa aí de que se formou em Viçosa, qual foi a sua trajetória? Como que foi os passos aí? Casamento, família? Claro. É o seguinte, na verdade, né, eu sempre tentei equilibrar os vários aspectos da minha vida. Eu considero, eu não fui um excepcional aluno, né, não fui ali no primeiro, né, no primeiro quartil, tá, mas não estava também para baixo do terceiro, né, sempre ali, né, do meio para cima, estava do meio para cima, mas não longe de ser entre os melhores. Mas eu sempre equilibrei as coisas, né? Então, normalmente, de segunda-feira a sexta-feira, eu estudava que dava o tempo, né? Programação era a coisa mais complexa na minha vida, assim, como é que programa, o que é isso? Eu não entendia, né? A linguagem era Pascal na época ainda, então era uma coisa, mas eu tinha muita facilidade com as disciplinas, né? Com os cálculos, com álgebra, com tudo enquanto há. Então eu ia muito bem, né? Mas chegava sábado e domingo, descansava, aproveitava, ia às festas, jogava futebol. Mas eu sempre tinha os estudos, né, o compromisso com os estudos em primeiro lugar. Então, não era normal, às vezes, de final de semana, né, não fazia isso sempre, mas obviamente, né, mas às vezes, final de semana, de estudar o final de semana inteiro, porque tinha uma prova, né, de cálculo, de não sei o quê, cálculo 1, 2, 3, 4, cálculo numérico, era cálculo que não acabava mais, tá? Física 1, física 2, física 3, tudo isso tinha no curso de computação, então era meio louco. Construção de compiladores, tá? Que 1 e 2 ainda, então tinha umas disciplinas muito loucas. E eu tinha que estudar, porque eu, né, não tinha lá todo esse dom, né, essa capacidade, então eu estudava muito. Mas eu vivi bem, eu vivi muito, então eu aproveitei muito a vida universitária, né? E na universidade que eu estudei, é muito diferente daqui de Uberlândia, porque eu morei dentro do campus, eu morei em alojamento. Quando eu fui para lá no congresso, eu fiquei hospedada também lá. Eu morei em alojamento, então eu vivi a universidade, cada minuto da universidade. Porque eu morava no alojamento, nós saímos do alojamento, ia para o refeitório tomar café, saía do refeitório, normalmente já tinha aula ali do lado, do pavilhão de aulas ou biblioteca, então terminava, a gente almoçava e dava um tempinho de descansar no alojamento, jogar baralho, conversar fiado, então, né, e chegava no final da tarde, a gente já estava no campus, e a Heloísa conheceu, tem uma infraestrutura para a prática de esportes fabulosa, então, com campos, quadras, ginásio, piscinas, então tem uma estrutura muito legal, é propício a isso, então eu vivi intensamente a vida universitária, né? E que Uberlândia é um pouco diferente para isso, mas Ouro Preto é um misto disso, não é nem Uberlândia, não é nem Viçosa, Lavras é muito parecido com Viçosa, então tem algumas situações. E aí como que se deu, então, né? Como que em 94, eu terminando o meu curso, né? Aí já tinha aprendido a programar, tá? Um dia que eu arrumei um estágio e que falei assim, olha, tem um problema aí, resolva, e que assim, agora eu tenho que programar, então eu aprendi a programar meio no susto, assim, da noite para o dia, tá? Então, agora entendi, agora aprendi, agora entendi, mas foi meio da noite para o dia, assim. E aí, né, no último semestre, então eu já estava relativamente tranquilo, já tinha terminado, né, as disciplinas, praticamente tudo, TCC, já estava ali esperando a coisa acontecer. E como a vida vai nos apresentando oportunidades, né? Eu tinha uma oportunidade, já uma possibilidade de ir para a Bahia, numa empresa de papel e celulose, tá? Bahia Sul, na época lá. E aí, né, num sábado, né, depois de uma sexta-feira de festa, voltando para o alojamento, e era já umas 10 horas da manhã, encontrei com uma amiga, né, com uma menina de curso, com uma amiga minha, no calçadão em Viçosa, né? É uma cidade pequena que tem um calçadão. E ela me falou assim, olha, o meu irmão está morando em Uberlândia, ele trabalha numa empresa que se chama Lojão das Fábricas. E está precisando de um analista de sistemas lá, você não quer ir, não? Falei, tá. Aí mandei o currículo, né? Isso já era no mês de junho, já, no finalzinho do semestre, eu me formei no meio do ano. Então, já, né, não foi naquele dia, acho que foi na segunda-feira, eu já mandei currículo, foi o primeiro currículo que eu fiz na minha vida também, mandei currículo.
Eu sei que durante essa semana eu já fui em Belo Horizonte fazer uma entrevista, a entrevista foi em Belo Horizonte. Na outra semana, terminou a formatura, eu já estava em Uberlândia, de Que mala e legal. cuia, sabe? Então já vim para cá. Aí eu fiquei no Lojão das Fábricas, né? Então, ao invés de ir para Bahia, eu preferi, né? Nem sabia onde que Uberlândia ficava direito, nem sabia como que era, nem, né? Peguei o ônibus de Viçosa para Belo Horizonte para... Na verdade, eu nem parei em Uberlândia, porque eu fui direto para Ituiutaba, que minha irmã já estava morando lá. Então, eu fui para Ituiutaba e depois que eu voltei para Uberlândia, tá? E fiquei no Lojão das Fábricas por um ano, saí do Lojão das Fábricas, fui trabalhar no Martins, aí que eu tive a oportunidade do primeiro encontro com a Tininha, né, com a Cristina. E do Martins, eu fui, né, saí do Martins, trabalhei na Granja Resende, antes de ser vendida para a Sadia, eu peguei o finalzinho da Granja Resende, estudo como analista de sistemas, saí da Granja Resende, fui para a CTBC, para o Algar Telecom, saí da CTBC, voltei para o Grupo Martins, para o Tribanco, e do Tribanco aí foi a época que eu passei no concurso, que eu mudei minha carreira, aí deixei tudo para trás e fui ser professor, fui ser feliz. Mas é mais ou menos assim a transição da academia, da graduação para o mercado de trabalho, foi mais ou menos assim. E como que as coisas acontecem nesse tempo, né? E tem um fato interessante que é o seguinte, quando eu estava, né, eu saí do Lojão das Fábricas e eu fui trabalhar no Martins. Eu trabalhei no Lojão das Fábricas um ano e fui trabalhar no Martins. E aí isso é em 95, né? Eu vim em 94, aí final de 95, eu recebi uma oferta de emprego dos sonhos, né? A 60 quilômetros da minha cidade lá de Canaã. E aí eu fui para a entrevista, mas eu já tinha começado a namorar a minha esposa, né? Então a gente tinha 2 meses de namoro, né? E eu fui para, né? E aí ela foi comigo, eu fui para eu fiz entrevista de emprego num domingo em Viçosa, numa choperia, foi mais ou menos assim, né? E ó, o emprego é seu, pode vir. Aí eu falei assim, me dá aí mais uns 3 dias para eu pensar, para eu dar a resposta, né? E minha mãe, meu pai, todo mundo falou, não, é certo que ele vem, agora ele vem, vai voltar para pertinho de casa. A Mas namorada, quis o a destino que esposa. não, quis o destino que não. Eu sabia que meu futuro estava aqui, meu destino estava aqui. Então, mas a esposa iria ou foi ela que fez você Nem iria, recusar? ela chegou lá para ela se sentir isenta de qualquer responsabilidade, de qualquer coisa, né? Ah, Nesse momento ela terminou comigo, nós voltamos de lá da minha cidade terminados, né? Nós fomos como namorados, tinha 2 meses de namoro, nós fomos como namorados e ela falou, não, terminamos, né? Então terminou o nosso namoro, pode seguir sua vida. Eu falei, não quero não, vamos ficar, deixa quieto. então, mas aí cabe pensar, será que se não fosse a namorada, né, a esposa atual, a esposa agora, né? Esposa. Então, será que se fosse ela, será que talvez você teria ficado por lá ou Uberlândia já estava piscando mesmo? Eu sou muito assim de olhar muito para frente, sabe? Então, o que ficou, ficou. Então, foi bom, muito bom, aquele período que eu lá estive, né? Mas aquilo Uhum. já fazia parte do passado. Então, já não. Obviamente, né? Que ela com certeza teve peso nisso, né? Mas, independente disso também, eu acho que já era outra história, né? Uhum. E é interessante porque quando eu vim em 94, né, eu vim para Uberlândia, né, cheguei aqui em setembro de 94, agosto de 94, e eu senti muita dificuldade de fazer amizade em Uberlândia, né? Então, né, eu vivi. Chegou um pouquinho depois da Copa. Exatamente. Terminou a Copa, formei, vim, né? E eu sentia muita dificuldade de fazer amizade. Então, às vezes, né? Futebol que eu gostava, eu não estava entrosando para jogar, então não estava legal, não. E isso em 94. Aí eu falei assim: tem uma forma de fazer amizade, que é bem bacana, né? E essa forma de fazer amizade é na universidade. Então eu fiz o vestibular, né? Um dos motivos que eu fiz vestibular foi para fazer amizade. Ué, Né? mas e Então, que? Naquela altura, que vestibular para quê? eu fiz vestibular para administração. E E você aí fez, então? eu fiz a segunda graduação em administração. E deu Ué, tão certo, eu fiz tantas amizades, porque eu conheci a minha esposa lá, quem no que é a sua curso de administração. esposa? Minha esposa se chama Cecília. Cecília. Porque eu conheço uma galera da administração, porque eu entrei em 93, né, para biologia. E minha amiga, a Valeriana Cunha, ela fazia administração também, que é professora na FAGEM, né? A Cecília, ela ingressou em julho de 94.
E eu ingressei em março de 95, né? Um semestre depois. Uhum. Então, deu certo, funcionou, fiz tanta amizade, arrumei até casamento, deu certo. Então, mas formou, então, em administração? Chegou a Formei, eu formar? Que terminei, fiz 2 legal! graduações. E Não foi engraçado sabia. esse vestibular, essa época em administração, que foi assim, vou fazer vestibular. Mas não estava exatamente preparado, estudando, né? E eu acabei passando em terceiro lugar. Ó, E aí, Franklin, é interessante, né? A experiência vai acumulando, né? A gente vai ficando velho, acho que é essa a vantagem. E na prova de matemática, para fazer prova aberta lá de matemática, né? Eu não lembrava das fórmulas lá de geometria espacial, né? Mas eu lembrava como chegar na fórmula, como fazer a fórmula. Então, O por RDR integral. Deteta, né, professor? Lembrava do RDR Deteta para saber o volume. Então, aí deu certo, mas mais ou menos assim, entendeu? Mas deu certo, no final das contas deu certo. Aí eu terminei a graduação em não administração. sabia. Fiz as 2 Nossa, graduações. a gente provavelmente se encontrou, porque assim, eu estudava muito à noite, eu ia muito para a biblioteca estudar, É porque assim, pouco provável que a gente encontrou, porque eu não ia na biblioteca de jeito nenhum. não, mas Se assim, fosse algum boteco por perto da não, UFA, era mas é bem porque era provável. assim, Você ia no boteco, biblioteca, né? não, é porque era assim, Bar. eu ia à noite para a biblioteca com a Valeriana, ela fazia administração, porque a gente já ia para o Londo depois. Entendi. Então, às vezes eu ficava muito ali no corredor, conversando com o pessoal, tipo assim, a biblioteca era para estudar, mas às vezes na hora que esperar para acabar para ir embora, aí ficava conversando com o pessoal, porque eu conhecia muito pessoal da administração. Dessa época de 93 até 96, mais ou menos, eu frequentei bastante o campus ali, à noite. Nos primeiros períodos, eu eliminei muitas matérias. Então, no primeiro período, por exemplo, eu fiz filosofia e puxei matemática financeira lá da frente. Então, eu acabei, né, fazendo poucas matérias, porque eu consegui eliminar um tantão de matéria, das partes das matemáticas, de estatística, tinha uma tal de informática, tinha pesquisa operacional, essas matérias eu eliminei tudo, né? Uhum. Então, eu acabei fazendo, era bem desencontrado, assim, eu fazia poucas matérias também, sabe? Acho que, não sei se, porque eu acho que o Matheus comentou que não sei se você fez sociedade com a Adelson, acho que era daquela época, né, o Adelson? Eu conheci a Adelso bem depois. Eu Depois, conheci a pois é. Adelso lá no Grupo Algar, lá na Algar Uhum. Telecom. Então ele já tinha, né, passado, já tinha terminado, já eu conheci depois. E você sente saudades, professor, da época do mercado ali, da CTBC, do Martins? Sente saudade um pouquinho ou Na ficou para verdade, o que trás? acontece? As coisas na minha vida, eu procuro viver muito bem no momento que elas acontecem, sabe? Então, eu vivi muito bem esses períodos, eu vivi muito bem a época de Martins, a época de Tribanco, a época de Algar. E aí, né, e a gente acaba não perdendo exatamente o contato com as pessoas, com as questões que estão acontecendo. Então, foram períodos bons, mas, de novo, olhe para frente, entendeu? Foi excelente os períodos, os tempos, os lugares que nós passamos, mas aí olhe para E o frente. que te levou a ir a prestar concurso na UF? Eu até lembro mais ou menos quando você fez o mestrado e tal, porque a princípio você estava super bem no mercado, né? Igual foi falado aí, né? De trabalho. E o que te levou a fazer Tem algumas coisas, Tininha, mais ou menos assim. Em 2000, eu fiz, né? Aí eu terminei o curso de administração em 2000. Acho que o TCC demorou um pouquinho mais, mas acho que em 2001 eu terminei o TCC. E eu fiz especialização em estatística, também na UF, na FAMAT, e eu fiz MBA em marketing também na FAGEM, né? E aí, isso, 2000, eu fiz uma especialização em redes na FACOM, mas eu não fiz o TCC, eu não terminei esse. Fiz a especialização em estatística na FAMAT e fiz o MBA em marketing na administração, na FAGEM. Eu falei assim, agora, o que eu vou fazer, né? Vou inventar o quê? E estava começando o mestrado na FAGEM, em administração. Eu peguei e falei assim, já sei, vou fazer mestrado, né? Então, eu entrei na terceira ou quarta turma. Eu tinha tentado 2 vezes entrar no mestrado já, tinha umas provas lá, não tinha sido aprovado. E aí, depois eu consegui entrar. E aí, nesse período, quando eu voltei para o Tribanco, em 2007, eu já tinha terminado o mestrado,
Então, eu terminei o mestrado lá na administração, e em 2008, estava bem, né, sob o ponto de vista das atividades, do trabalho, de remuneração, estava num ambiente muito bom. E apareceu uma oportunidade de fazer concurso para professor em catalão. Então, eu fiz o concurso para professor na Federal de Goiás, em catalão, e eu passei no concurso em catalão para professor. Aí, na época, não, deixa eu seguir minha vida aqui, tá tudo certo, né? Fiz, passei, mas não vou, não. E aí, quando eu fui para o Tribanco, né? Quando eu voltei para o Tribanco e trabalhar em instituição financeira, a Tininha sabe muito bem disso, né? E principalmente, eu fui para uma área de crédito e cobrança, então, né? É uma área nevrálgica em uma instituição financeira, né? Tem um tal de PDD, Provisão para Devedores Duvidosos, e se isso começa a subir, né, é o caos, né? Então é muito tenso trabalhar em algumas áreas de uma instituição financeira. E eu estava mais ou menos assim. Nesse período também, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula na Uniub, aqui em Uberlândia. Então eu saía de casa às 6h30 da manhã, normalmente, dava aula na Uniub no primeiro horário, que era de 7 até 8, 7h30, 8h30, se eu não me engano. Saía de lá, ia para o Tribanco, trabalhava o dia inteiro, voltava e dava aula à noite na Uniub. Então, né, aí às vezes, 2, 3 dias por semana, até 10h30. E o que acontecia nesse período? Uma das coisas que estava acontecendo é que eu não estava vendo os meus filhos crescerem, né? Então, falei assim, puxa vida, né? Tem alguma coisa que está errada nisso. Isso começou a me incomodar. E outras coisas também, né? Então, tipo, né, muitas pessoas decidindo a minha vida, né? Desde coisas mais simples, né? Hoje você pode folgar, amanhã não, esse final de semana você tem que trabalhar, agora você tem que viajar, agora o seu horário de almoço não é mais meio-dia, é 1 hora, agora é isso, agora é aquilo, e goste de você não, você, né? Para você jogar o jogo, você tem que obedecer, essas coisas foram me incomodando, tá? E essas coisas foram me desgastando. Mas não por isso, mas uma das principais coisas que me incomodavam é eu não estar vendo meus filhos crescerem, né? Eu estar muito ausente, não está legal. E aí, em 2010, né, eu fiz o processo seletivo para o doutorado na USP, em Ribeirão Preto. Né? Então, qual que era a minha ideia? Né? Eu falei assim, olha, eu estou dando aula na Uniub, eu, né, vou tentar esse doutorado, e se desse certo eu passar no doutorado, né, de eu ser aprovado no doutorado, a ideia é que eu continuasse dando aula, que eu pedisse demissão do Tribanco, e que eu fosse desenvolver alguns projetos de consultoria, algumas coisas, e ia tentar a carreira solo um pouco. Isso, né, e aí o resultado do processo seletivo do doutorado, ele saiu no dia 15 de agosto, que era feriado aqui em Uberlândia, né, nesse dia. Então, saiu no final do dia, né, então tive resposta, que eu tinha sido aprovado, que alegria, que felicidade. Aí no outro dia, 8 horas da manhã, eu cheguei no Tribanco e pedi demissão, né, falei assim, ó, tô pedindo demissão. Mas como assim? Por quê? Não sei o quê, né? Falei assim, não, é que eu passei no doutorado em Ribeirão Preto, eu vou fazer o doutorado e tal, e aí não dá para trabalhar e fazer o doutorado. E aí, na época, né, a minha chefe lá, ela falou assim, não, a gente flexibiliza a sua jornada, seu horário, você pode fazer o seu doutorado e continuar trabalhando aqui, vai dar certo. Não, eu estou pedindo demissão, é sério mesmo. E aí eu fiz um bem bolado, um acordo, que eu falei assim, isso era em agosto, que eu ficaria o resto do ano de 2010 e ajudaria a treinar a pessoa, levar outra pessoa para o lugar, né, beleza, assim fizemos. Só que nesse período, de agosto até dezembro, aí saiu o concurso na UFO, concurso para professor. E eu falei, puxa vida, faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Fiz inscrição, falei, primeiro passo é fazer a inscrição, né? Vamos ver. Aí eu fiz inscrição, fiz o concurso e fui aprovado. Então, chegou no final de 2010, eu saí do Tribanco, eu saí da Uniub, eu larguei consultoria, tudo para trás, e eu eu entrei na UFO, né, no dia 19 de janeiro de 2011. Então, aí eu, né, assumi minhas atividades como professor, etc, etc, e estava fazendo o doutorado em Ribeirão Preto. Então, eu fiz o doutorado até 2014, quando eu terminei em 2014. Então, foi mais ou menos isso, Tininha. São, assim, né, igual eu costumo dizer, né, assim,
cada um de nós tem o nosso perfil, né? Tem pessoas que eles vibram, que eles vivem essa adrenalina, né? E é interessante pelo seguinte, né? Quando a gente quer jogar o jogo, a gente joga o jogo e aceita as regras e vamos todo mundo ser feliz, é assim que funciona. Quando não, a gente começa a ficar meio deslocado às vezes, né? E eu tive, né, a oportunidade de ser promovido na atividade que eu estava, né? Eu estava como coordenador de crédito e cobrança, trabalhando com modelagem, com estatística, e tinha uma oportunidade de ascensão, mas essa oportunidade de ascensão, eu teria que passar a semana em São Paulo, a vida ia mudar muito, né? Eu falei, não quero. E aí a pessoa veio para o meu lugar, foi contratada uma pessoa, né? Lógico, obviamente. Eu trabalhei com essa pessoa, ajudei um pouquinho e tal. Depois eu acabei mudando de área. Mas aí em 2019 nós tivemos Fagem, UFO, tivemos uma reunião com o pessoal do Martins, né? Com o CEO do Atacado, com o presidente do banco. E o presidente do banco era essa pessoa que veio para uma vaga que eu teoricamente não quis assumir. Não significa, longe disso, que eu seria o presidente do banco, mas eu estou contando porque os perfis são totalmente diferentes, tá? A pessoa que veio é uma pessoa fantástica, extremamente competente, enfim, com todas as virtudes e várias delas que eu não tenho, né? Não tinha, não tenho, mas assim, é só para ilustrar que, né, poderia ter sido, né? A pessoa que veio para minha vaga, ela seguiu carreira e progrediu e cresceu, e hoje ela essa pessoa é o presidente do Tribanco. Mas são escolhas, né, professor? São escolhas. E se me perguntar assim, você faria de novo? Absolutamente tudo igual. Eu faria tudo de novo. Eu acho que é legal isso, é assim, a vida da gente é feita de escolhas e cabe a gente escolher, né? Eu acho que você falou uma coisa legal, estava te incomodando alguém conduzir sua vida, e muitas vezes a gente está em alguns cargos, algumas coisas, e o dinheiro não é tudo, né? E a pessoa controla a sua vida, e será que vale a pena isso? E assim, e eu me lembro dessa época sua que você dava aula de manhã e à noite, e era o dia inteiro, era puxado, então assim, não foi uma transição falar assim, eu resolvi, pá, virei a chave, não. Você se preparou para isso e teve uma transição que foi pesada, mas que aconteceu mediante uma escolha, né? Eu acho que isso que é bacana. Isso mostra para as pessoas que elas têm que fazer escolhas e que tem coisas que você tem que abrir mão e ao mesmo tempo, batalhar, né? Por exemplo, sob o ponto de vista financeiro, né, se pegar a remuneração, assim, do que eu tinha e do que eu, né, de onde que eu vim para onde que eu fui, eu tive uma redução salarial, se pegar, né, rendimento anual, dividir por 12, para fazer uma comparação por mês, é algo em torno, assim, de redução de 1/5, 1/6 do que eu ganhava, do que eu fui ganhar como professor no meu estágio inicial, né, porque eu tinha a ocupação de professor como na Uniub, eu tinha a minha atividade no banco, eu tinha outras atividades, outras iniciativas, mas faria tudo de novo. Professor. Faria tudo de novo. Eu acho que filho é um tempo que não volta. Esse não. É um tempo que não volta. Ver eles crescer, ou você vê ou você não vê. Então, ou é uma você escolha... adota ou o mundo adota. E assim, é uma escolha fundamental, porque quando você cria o vínculo, né? Exatamente. E se você não participa, eles crescem e você é um pai, mas às vezes sem vínculo. Então, e a qualidade de vida, né, que ele escolheu ter também, né? E um outro propósito, né? Um propósito de ajudar as pessoas a transformarem a vida delas. Isso é muito bacana. Uma função social, meu papel social. Eu acredito bem nisso, tá? Eu acredito bem como que eu posso ajudar a sociedade da melhor forma. Eu penso que assim eu estou ajudando muito. Não que eu não ajudasse da outra forma, mas eu acho que agora eu consigo potencializar, eu consigo, né? A hora que eu vejo, por exemplo, né, o tanto de ex-alunos, principalmente da época da Uniub, que hoje estão no Tribanco, por exemplo, então a gente vai deixando legados, né? Então a gente vai conseguindo ir produzindo, né, e deixando legados, isso é muito interessante. E você também saiu do futebol e foi para o tênis? Não, eu faço as duas coisas. Eu sou, né, o mundo futebolístico não pode ficar sem o meu talento, sem a minha arte, né? O tênis eu comecei mais recentemente, né? Então, a minha vida inteira eu joguei futebol. Eu sou, né, louco futebol. Infelizmente, sou cruzeirense, né? E o pior do que eu ser, né? Eu estraguei meu filho. Meu filho é cruzeirense mais do que eu ainda. Então,
A gente É não uma está passando tristeza, por né, professor? Ser cruzeirense nos dias de hoje é uma coisa bem complicada. não tá assim, né? Uma coisa Não tá que a fácil. gente pode se gabar muito, não. E aí, Tininho, eu comecei a jogar tênis, mas agora eu vou fazendo as duas coisas, sabe? Porque eu comecei a levar os meus filhos na aula de tênis e, né, eu não sabia equilibrar a bola na raquete. Eu não tenho muita habilidade, não, sou mais grosso que tudo. Mas aí os meninos pararam e o cara falou, não, vamos, começa a bater bola aí. E eu acabei gostando e aí hoje eu jogo um pouquinho, eu brinco um pouquinho. Sou ruim, mas já dá para bater uma bola já. Agora futebol eu sou bom. Tem outro hobby além do futebol e tênis, professor? Eu tenho hobby de A corrida, estudar. né? Tipo, Adoro Artesanato, professor. corrida. Artesanato, estudar. lembrei. Tem o artesanato. Bordado, né, Fran? Na verdade, assim, aqui em casa, né, os meus filhos, né, eles têm as habilidades dele, o André tem habilidades de artesanato de uma forma geral, cerâmica, tem umas coisas, né, a minha esposa, ela faz patchwork, ela faz scrapbooking, cozinha, que é uma maravilha, então inventa esse tempo inteiro, e eu, na verdade, eu não tenho, né, eu até comprei uma serra de mesa ali, viu, para trabalhar com madeira, com alguma coisa, mas eu não tenho muito essas habilidades, não. Então, os meus hobbies, mais assim, gosto de pescar, né, eu gosto de fazer atividade física, embora tenha uns períodos aí que não dê muito, mas é mais ou menos isso. Eu gosto de estudar, de ensinar, então é mais ou menos com esse tipo de coisa e, obviamente, né, conviver com a família, com os filhos, com os amigos. Então, despendo bastante tempo assim também. Gosto muito e é muito legal. Professor, a gente falou um pouco do passado, estamos falando um pouco do presente e do futuro. Tipo, tem alguma coisa que te falta coragem para fazer? Tipo, nos dois sentidos, vamos dizer assim, pular de paraquedas, ou então abrir um empreendimento, alguma coisa que você pensa em fazer, mas que te falta coragem. Coragem, na verdade, as coisas vão passando, né? Então, uma coisa que eu gostava, que eu, assim, né, que eu imaginava há anos atrás, era algum tipo de esporte radical, de realmente pular de paraquedas, asa delta. Eu tive a oportunidade, há uns, sei lá, uns mais de 15 anos atrás, 20 anos atrás quase, de andar de ultraleve. Então, foi a coisa mais radical que eu fiz. Hoje não, assim, não é que eu não tenha coragem, eu já não tenho mais vontade mesmo, sabe? Então vou reconhecendo algumas limitações, né? Então não tenho muita vontade. Tem coisas que eu imagino, por exemplo, né? Eu brinco com a minha esposa, a gente comenta, né? Assim, a gente vai aposentar, sei lá daqui quanto tempo, e a gente vai fazer o quê? Então a gente brinca, né? Vamos mudar para uma cidadezinha de praia, né, aproveitar seus dotes culinários, vamos abrir um bistrô, vamos fazer alguma coisa. Então, se eu for empreender, talvez, assim, também eu não fecho portas para absolutamente nada, né? Mas não tenho, né? Eu não tenho grandes ambições de negócios, não tenho. Eu, né, tem uma coisa que a vida inteira foi um calcanhar de Aquiles, que é o idioma, segunda língua, né? Estudar inglês, espanhol, e eu tenho vontade de fazer pós-doutorado fora. Então, uma das coisas que pegava era a segunda língua, né? E eu tenho estudado muito nesse período da pandemia. Então, eu acho que essa barreira eu vou conseguir, né, transpor, mas aí vai ser oportunidade, que tem umas coisas que agora a gente vai, né? Então, assim, a gente talvez pudesse ter feito isso num passado recente, mas aí como que a gente vai com os filhos em segundo grau, em idade de entrar na universidade? Mas os filhos começam a criar asas agora, então a gente tem perspectivas, né? Então, assim, o que eu tenho muito ainda é energia, isso eu tenho com sobra. Então, né, para a vida pessoal, para a vida profissional, eu não tenho ambições por exemplo, de cargos administrativos, né, não, assim, né, se eu tivesse ambição, se fosse exatamente essas coisas que eu almejasse, né, eu deveria ter ficado na iniciativa privada, porque além né, de ser, digamos assim, né, iria me gerar mais retorno financeiro, por exemplo, mas não tem muitas dessas ambições, não, mas eu não fecho portas para possibilidade alguma, então a gente sempre, né, está com os flancos em aberto, né, e a gente vai se preparando, por exemplo, não tive exatamente a oportunidade do pós-doutorado, e em tempos de pandemia nem se fala nisso também. Mas um dos pré-requisitos para isso, para ir para o exterior, é o idioma. Então, o que eu estou fazendo? Né? Estou me preparando, estudando e
adquirindo um pouco de fluência aí no idioma. E esse negócio do idioma é engraçado. Em 2012, né, tinha 1 ano e pouquinho de UFO, nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem para a Índia. Então, era uma missão patrocinada pelo governo de Minas, e nós fomos alguns professores, 20 professores de universidades mineiras. E desses 20, acho que 11 eram da UFO, tá? Da Facom e da Fagem. E nós tivemos, era viagem técnica, visitamos empresa, e tivemos workshops, e tivemos seminários, e me dava uma angústia muito grande, porque a maioria dos temas que estavam sendo tratados, né, eu dominava os temas, mas eu não conseguia me expressar adequadamente para me posicionar, para, assim, né, eu me sentindo o analfabeto. Então, isso para os meninos aí, se a gente puder dar um recado, é vital, é fundamental, é muito importante a gente desenvolver a segunda, terceira língua, tá? Então, e não tem o desespero, não, né? Eu, na verdade, não tive muita oportunidade no passado também, então não sofro muito, não. Mas tendo a oportunidade, acho que é tão importante quanto a formação técnica que vocês vão adquirindo, né? É correr atrás do idioma. Isso é muito importante. E na área de tecnologia, nem se fale, né? Porque a oportunidade de vocês não é Uberlândia. A oportunidade de vocês é o mundo. Mas para ser o mundo, né? O inglês é indispensável. Então tem que saber, tem que dominar. Então é mais ou menos isso. E saber pode falar, estar... né? Saber falar, porque assim, ouvir a gente ouve, ler a gente lê, mas tem o que negócio comunicar, é comunicar. tem que comunicar. E eu acho que o mundo está sem fronteiras, né? Então, pode estar aqui de Uberlândia trabalhando para empresas fora do Brasil, né? Exatamente. Então, você tem vontade de aprimorar o inglês e um instrumento musical? Tem vontade de aprender algum instrumento? Já toca um violão? Alguma coisa assim? Quando a minha esposa estava grávida do primeiro filho, né, ele nasceu em 2001, lá em 2000, eu comprei um violão. Então, assim, vou aprender a tocar violão. Mas sabe aquelas coisas assim, eu até tentei, professor, e dão, minha esposa não aguentava mais, falava, vou ter um aborto se você não parar com isso. Falei, aborto vai ter eu também, que não vai dar certo não. E o violão ficou aqui, acho que está ali até hoje. Aí o meu filho depois aprendeu a tocar e tal, mas também, né, para instrumentos musicais, eles não... Ele aprendeu e tal, e depois não prosseguiu, não toca mais. O violão acho que está guardado aí. É a inteligência musical, né? Tem Não gente que nasce, não tem gente que tem não gente que não nasce. Então, né, não dá. Não é para mim, não. E vida social, você tem a vida social, assim, sair com os amigos, ir para um barzinho, ou então ir para um cinema, com a família, engraçado, com a esposa, assim, com a os meus Cecília. filhos, eles são cinéfilos, eles adoram, né, sai, tudo que é filme, eles saem. E eu normalmente não, né? Eu ia para assistir os Smurfs, para assistir meu malvado favorito, né? Essas coisas assim, eu sempre gostei de ir, mas não gostei nada. Falei, tá concorrendo a Oscar, nunca tinha me chamado muita atenção, não. E é engraçado que agora que está fechado o cinema, nesses 2 anos, e eu estudando inglês, aí seria oportunidade para isso também. Então, nesses 2020, 2021, eu acho que eu assisti mais filme que em toda a minha vida passada, sabe? Então, né, mas a hora que voltar agora, talvez a gente, né, eu vá, minha esposa gosta e às vezes eu vou pouco ao cinema, né? E ela acaba não indo também, obviamente, né? Mas eu tenho assistido muito, eu tenho, né, tenho tentado adquirir um pouco de cultura nesse sentido. E quanto à vida social, assim, não sou da rua, não sou da noite, não sou, né? A gente gosta de tomar cerveja, gosta de tomar vinho, mas a gente costuma fazer muitas coisas em casa mesmo. Mas também, às vezes, saímos, tá? Mas não é a nossa primeira opção. A nossa primeira opção aqui em casa, né, é receber amigos, ou ir na casa de amigos, é mais ou menos esse estilo. Mas, obviamente, né? E tem uma questão, né, que principalmente nos últimos anos, que a minha esposa aperfeiçoou muito a arte, a culinária. Então, às vezes, você vai num restaurante ou vai num lugar assim, aí você fala, puxa vida, né? Não tá igual dela, não tá bom igual dela. E ainda você olha preço, aí é absurdamente, não se compara, né? Então, mas a gente só não é a nossa, né? Não é a nossa primeira opção, não somos, né?
a gente ia, por exemplo, no London, né? Idade, a gente tem que aceitar a idade, não luta contra, não. Acho que a última vez deve ter, sei lá, uns 5 anos que nós fomos, e eu jurei para mim que eu nunca mais iria. Por quê? Porque o meu ouvido ficou zoando uns 3 meses depois, sabe? Então, assim, né, assim, minha cabeça ia estourar. Então, eu falei assim, não, isso não é para mim, não vai dar certo. Mas a gente ia, mas aí estava me fazendo, né? Meu ouvido, né? Sabe esse período que você ouve cigarro agora o tempo inteiro? Parecia que tinha uma cigarra de um lado, uma cigarra do outro, uns 3 meses depois. Falei, não, acho que não vai dar certo isso mais, não. E estilo musical, o que você gosta de Ixi, ouvir? sou bem eclético, né, assim, que eu mais ouço mesmo é pop rock, né, rock nacional, agora de novo com inglês, então rock internacional, né, ouço bastante, mas eu não tenho, em geral, não tenho preconceitos, não, né, o portfólio é bem variado, é bem amplo, assim, né, da minha origem, né, eu lembro, né, fui criado com o sertanejo raiz, né, com meu pai ouvindo uma emissora de rádio que se chamava Rádio Record, que tinha os programas de madrugada, que tinha... Então, fui criado com música raiz, mas, assim, não tem amores, não é o meu amor, assim, ouço sem problema, tal. Tem alguns modismos, algumas coisas aí, né, que às vezes pelo excesso, acaba enchendo o saco, né? Por exemplo, né, como é que é o sertanejo universitário, é isso mesmo? É, que Bom, agora é pisadinha, professor. Os barões não da forma pisadinha. nunca esse negócio, né? Esse universitário que não forma, rapaz, mas assim, né, não tenho preconceitos, não, né? Tô vendo um gatinho ali no quarto do Pedro. Você tem bichinho, professor, também? Eu comprei essa casa aqui em 2008. Aí, quando eu comprei essa casa, né, ela tinha uma casinha de cachorro linda aqui na frente. A primeira coisa que eu fiz quando eu mudei para casa foi destruir a Tirar. casinha de cachorro, para não correr o risco de ter. Então, não, na verdade, o meu filho caçula, aqui em casa, o meu filho caçula, ele é louco por animal, né? Ele gosta de cachorro, de gato, então ele é louco por ter um gato. Mas nós temos resistido bravamente, fortemente, sabe? Então, gosto de animal, como animal, não quero, tenho preguiça de cuidar, não maltrato, não judio, não é isso, respeito muito, mas se eu puder evitar de ter, eu vou evitar, tá? O gato é tranquilo, o gato ele se limpa. Aqui em casa a gente tem uma gatinha. A gente não faz nada, porque se a gente der um banho nela quando ela era pequenininha, a primeira coisa que ela fez foi rolar na terra. Aí eu falei, no banho não rolou, porque eles se limpam, né? Então, gato, para quem não quer ter trabalho, é uma boa pedida. Mas esses animais, né, eles passam mal, eles precisam de veterinário, eles precisam de carinho, eles precisam de alimentação, e pior de tudo que eles não falam, né? Assim, é complicado esse negócio. Então, assim, né, eu, assim, quando tenho a oportunidade de brincar, de estar com cachorro, com minha sobrinha tem cachorro, por exemplo, né, quando eu estou lá na casa dos meus pais, na roça, que aí eu acho o máximo, né, de ter o cachorro de fazenda, o gato de fazenda, então, né, me dou muito bem com os animais, mas para eu ter e para eu cuidar, eu não me convenceram ainda não. É. E a rotina? Como que é a rotina nos dias mais tranquilos, nos dias mais turbulentos? Mês passado foi bem puxado, né? Naquela época que eu fiz aluno de inteligência, estava pegando projetos, estava pegando a questão da vigilância sanitária, um monte de coisa. Como que é a rotina assim, nos dias mais calmos, nos dias mais O turbulentos? que acontece, né? Tem dois mundos, né? Um pré-pandemia e um pós-pandemia, então, mas a carga de trabalho ela não muda muito e dentro das escolhas de vida, de carreira que a gente vai fazendo, né? Hoje até meu filho estava brincando aqui que ele falou que ele precisa de me ensinar umas coisas e uma das coisas que ele precisa de me ensinar é falar não para algumas coisas, tá? Que a gente vai assumindo atividade, mas é muito complexo a gente ver que a gente pode ajudar, que a gente pode fazer, que a gente sabe fazer, e às vezes a gente falar não. Então, né, eu acabo assumindo, fazendo muitas coisas, né? E, por exemplo, né, aí, ó, se eu não, dentro desse contexto, para o semestre que vem, por exemplo, né,
corria-se o risco de eu assumir 14 horas aulas, as 2 disciplinas na GI, e mais uma disciplina no mestrado profissional e 2 disciplinas no doutorado. Então, assim, é muita coisa, né? Então, nós professores, de uma forma geral, na grande maioria, trabalham com 8 horas aulas, né? Então, de 8 para 14, e disciplinas na pós-graduação. E tem uma característica das disciplinas, né? E você, o Franklin, os meninos aí sabem, as disciplinas que eu ministro na graduação, elas me sugam muito. Elas não são disciplinas que eu mando vocês lerem, depois apresentarem trabalho e discussão, né? Então, elas demandam muito do professor, porque para a gente tentar dar as disciplinas dignamente, né? Então, eu tenho que atender, eu tenho que explicar, eu tenho que atender fora do horário. Durante a aula, por exemplo, agora mudou os horários das disciplinas em relação... Né, esse semestre é o primeiro semestre que eu dou aula À noite. das 16h40 até as 18h30, análise de dados 4, e inteligência de negócio das 19 às 20h40, né? É raro eu ter esse intervalo de meia hora entre a análise de dados 4 e inteligência de negócio. Então, assim, né? Então, as disciplinas, elas sugam muito. Então, por natureza, elas já sugam. E eu acabei, né, nos últimos 5 anos, eu fui coordenador do mestrado profissional, então coordenar um programa de pós-graduação demanda tempo até, né? E eu saí da coordenação e falei assim, agora eu vou respirar um pouquinho, mas aí, né, a gente acaba assumindo comissões, e eu estou em comissão de planejamento da UFO, comissão de planejamento da FAGEM, comissão da pós-graduação, da pesquisa, da ProPP, né, de pesquisa e pós-graduação. Então, é bem a jornada, assim, em dias normais, né, 10, 12 horas de trabalho diário é bem normal, não é nada anormal, não, tá? E, às vezes, muitos finais de semana, sábado, domingo, não os dias todos, inteiro, obviamente, né? Mas, normalmente, parte do sábado e parte do domingo é normal a gente trabalhar também. Então, e a gente... puxado. É puxado. Bem tenso. Eu lembro de você comentar, acho que, não sei se foi no semestre passado ou no outro, você falou assim, nossa, eu estou trabalhando muito mais que quando eu trabalhava lá na CTBC, né? Tipo, acho que você tinha pegado o projeto, aquele projeto que era parceria com o pessoal de Goiânia, que Isso, era de alunos do 2º grau, alguma coisa assim. A gente está com um projeto agora, pela UF, né? É um projeto que a gente assumiu um trabalho do FNDE, que é a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? E é um projeto enorme, então, né, a gente trabalha muito, e eu sou um dos responsáveis pela parte de dados do projeto. Né? Então, é um projeto grande, que é um dos programas que a gente está trabalhando, é o programa PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Então, a gente tem que fazer estudos, fazer análises estatísticas, produzir dashboards, indicadores, para ver onde que a gente vai fazer intervenção. Isso a UFO, né, essa equipe UFO, ela é responsável pelas escolas municipais e estaduais da região sudeste. Então, são 40 mil escolas, né? E tem outros que são, né, de outras regiões do país, mas nós somos responsáveis por isso. Então, são atividades e atividades. E entre isso, tem TCC, tem banca, tem pesquisa, tem artigos, tem congresso, tem uma série de coisas. Mas, assim, que eu falo, né? Aí até, Tininha, essas coisas hoje, né, eu faço por escolha. Eu escolho fazer, né? Porque eu poderia não fazer, não querer fazer e falar não, e não ia ter maiores consequências por isso, não. Então, é uma escolha minha. Eu estou escolhendo fazer, né? Tem outros que não fazem, tem outros que fazem assim, né? Não vou arrumar a sarna para coçar, né? Não vou arrumar. Então, assim, hoje eu faço por escolha. Então, assim, né, eu poderia escolher não fazer, mas penso que não seria o certo. Então, né, faço tranquilo, sorridente, sereno. E é engraçado nesse tempo de ensino remoto, né, como vão mudando as coisas. E vocês sabem disso, alguns de vocês sabem, outros não, né? Eu passo e-mail, WhatsApp, telefone, sinal de fumaça, né? E pode me ligar a qualquer hora, pode mandar mensagem a qualquer hora. Obviamente, eu combino o seguinte, ó,
Se mandar à noite, final de semana, e eu não responder, não acha ruim, não, porque eu tenho vida também, né? Se eu tiver por conta, eu vou responder sem problema nenhum, tá? Mas se eu não responder, não vai falar que eu não respondo, não. De segunda a sexta, no horário comercial e tal, é obrigação minha responder. Fora disso, não é obrigação, não. Eu vou responder se eu puder, se eu tiver, mas não é minha obrigação, não. E eu me relaciono muito bem com isso. Então, e deixo isso muito bem claro, mas tem pessoas que não conseguem lidar bem com isso, né? Então, mas aí tem alunos também, né, que eles acham que a gente está às 24 horas do dia disponível, né? Então, aí, assim, mas eu estou estudando. Falei, não, eu já estudei, né? Eu já tenho 2 graduações, eu não estou estudando mais, não. Isso não é meu problema. Problema é seu. Mas eu lido muito, muito tranquilo com isso, não tem maiores problemas com isso, não. Eu lembro que eu fiquei curiosa quando você tinha comentado esse projeto aí de ensino, e acho que também do projeto, acho que da Comissão de Vigilância Sanitária, alguma coisa assim. Aí eu fiquei curiosa se isso você tem que aceitar, tipo assim, caiu no seu colo, ou você ficava assim, não, eu posso recusar. Então você tem a chance de Teria a chance de recusar. recusar, né? Porque, na verdade, nós temos um plano de trabalho, e está público, né? O nosso plano de trabalho, que está aí na internet. Quase 100% desses planos de trabalho são meio falsos. Por que são falsos? Porque tem professor que não faz aquilo que está lá, E tem os que e tem fazem muito professor que mais. faz muito mais do que o que está lá. Então, na verdade, por exemplo, eu não posso colocar no meu plano de trabalho mais que 40 horas por semana. Tem que ser 40 horas. Mas, assim, seguramente eu trabalho mais que 60 horas por semana. Seguramente. Mas eu tenho que colocar lá só 40 horas. Então, ele é meio falso. Tá? Por exemplo, né, orientação de TCC, por exemplo. Né? Então, eu oriento 5, 10 alunos e eu praticamente não coloco hora para orientação. Mas eu oriento, eu faço reunião, eu reúno e tal, eu leio os trabalhos, eu corrijo, eu devolvo. Mas eu ponho lá que eu estou orientando os alunos, mas não tem horas alocadas para isso lá, entendeu? Então, mas assim, é normal, é normal. Mas a gente aí eu poderia, dentro do meu plano de trabalho, não, olha, eu já estou, não tem hora disponível, não. Eu já estou com as minhas 40 horas aqui preenchidas e não tem disponibilidade, não. Mas seguimos em frente, vamos ser felizes. E em relação ao ensino remoto, Pedro, pode falar. Viçosa. Pedro, Mister, a UFO tem, viu? A UFO tem. A UFO tem uns alojamentos aí. hoje ela tem. A grande diferença, Pedro, tem a moradia estudantil, né? Então, aqui eles chamam de moradia estudantil, né? Ou tem lá, ou o aluno recebe ajuda para morar em algum lugar. Mas a grande diferença, acho que a principal diferença, por exemplo, lá em Viçosa, é tudo dentro do junto. É campus. tudo junto. É Ouro tipo Preto também. se fosse Ouro o Preto Glória. tem um alojamento dentro do campus. Se fosse o Glória e a vida universitária, a vida da UF fosse lá no Glória, entendeu? Então, todos os cursos estão, o hospital universitário é lá dentro, biblioteca, alojamento, aí tem os alojamentos, não eram alojamentos mistos, não são até hoje, tá? Então, tem os alojamentos masculinos e alojamentos femininos. Tem alguns alojamentos que é um quarto de alojamento, né? Que moram 4 pessoas, e tem outros alojamentos que são apartamentos, que estão 3 quartos, que tem a cozinha. Então tem uma variedade lá de alojamentos, tá? Mas é bem interessante o esqueminha. Mas a principal diferença é que é tudo junto. Tinha dia não, tinha semana que não saía do campus. Às vezes a gente saía final de semana, às vezes nem saía, porque a festa às vezes era no campus, e era uma época que podia vender cerveja e não tinha necessidade de não sair tinha do campus. necessidade, não. Às vezes a gente passava 15 dias, 20 dias sem ir no centro da cidade. Dentro do campus tinha supermercado, tinha farmácia, tinha essas coisas todas. Supermercado. Lá em Viçosa tem igual aqui tem a FAO, a FAEPO, lá tem a fundação que se chama Funarb. E a Funarb, entre outras coisas, ela tem um supermercado, que é dentro da universidade.
que é meio uma fundação escola, é um supermercado escola, sabe? Então, porque tem uns cursos de cooperativismo, então tem umas coisas interessantes lá. É um modelo um pouco diferente, interessante, mas diferente. O mercado mudou muito, tá? Então, as formas, as relações de trabalho, elas mudaram muito, mas eu vim de um tempo que era normal a gente ficar mais tempo nas empresas, tá? De uma forma geral, a gente ficar mais tempo. Todas as vezes que eu mudei de emprego, o principal gatilho não era salário, era desafio. Então, eu vou para a empresa A porque, né, eu vou aprender tal tecnologia. Por exemplo, quando eu saí do Lojão das Fábricas, do primeiro emprego, para ir para o Martins, eu fui, inclusive, ganhando menos. Tá? Então, eu era analista júnior e aceitei ir como analista trainee. Então, eu diminuí o cargo e diminuí o salário. Mas eu sabia que ali, né, eu ia aprender um tanto de coisas. Eu ia estar em contato com um tanto de coisas, como de fato aprendi. Aí eu saí de lá para ir para a Granja Resende, que era uma empresa combalida, que estava, assim, né, o caos, né, questões societais, e, enfim, né, estava um problema. Mas eu ia aprender lá naquela empresa, eu ia aprender Delphi, que era uma linguagem da hora, que estava, né, daquele momento, e eu ia trabalhar com banco de dados Sybase, na época. Então, assim, eu precisava daquilo. E depois eu fui para Algar, porque aí eu, né, ia trabalhar com Oracle. Então, Oracle era assim, né? Então, foi muito essas questões, tá? E depois, quando eu saí lá da Algar para ir para o banco, é para trabalhar como modelagem de dados, análise estatística. Mas, obviamente, né, junto com isso, depois vai tendo ascensão, vai tendo outros benefícios, outros ganhos. Agora, o que eu falo muito, Pedro, que, na verdade, todas as mudanças, né, eu escolhi ir. Eu poderia escolher ficar e eu poderia escolher ir. Então, e tem outro detalhe muito relevante, em todos os lugares, todos os lugares que eu passei, eu tenho certeza Portas que em abertas. qualquer um deles eu voltaria e seria de novo contratado. Em qualquer um deles, tá? Em qualquer um deles. Por que isso? Porque em todos os lugares que eu passei, né, fui extremamente profissional. Toda vez que eu saí, eu fui extremamente transparente, franco, honesto. Nunca deixei na mão, projeto na mão, coisas sem fazer. Então, sempre foi parte de um processo de transição. Então, a gente construindo e fazendo essas coisas assim. E aí, quem é sério, a empresa que é séria, a empresa que... Ela entende isso, né? Ela entende as pessoas, entende esses processos, mas né, em todas as vezes, o primeiro motivo não foi salário. O primeiro motivo foi, assim, estou aprendendo o quê? Estou desenvolvendo o quê? Né, qual que é o desafio? Qual que é o contexto? E é mais ou menos isso que moveu. E tanto não é salário que eu mudei completamente. E se for pensar em termos financeiros, né, as pessoas falam que eu né, você é doido, olha o que você está fazendo, eu sou completamente. Por exemplo, teve uma empresa que eu queria muito ir, né? E eu sempre batia na trave, nem batia na trave, que era a Algar, né? Eu, quando fui fazer o curso de administração, tinha alunos da CTBC na turma. E por que eu gostaria muito de ir para lá, né? Porque naquela época a CTBC ela investia muito na capacitação das pessoas, né? Mas investia muito, muito, né? Então as pessoas, os funcionários faziam os melhores cursos, os melhores treinamentos, as melhores capacitações. Falei, puxa, deve ser muito legal trabalhar nessa empresa. E eu queria ir para lá desde quando eu cheguei em Uberlândia, que eu estava no Lojão das Fábricas. Então eu tentei, né? Fui tentando. Aí no Martins tinha uma vaga. Assim, ó, tem uma vaga, a gente lia ainda as vagas no jornal Correio, tinha lá o classificado, a gente via lá
tem uma vaga lá no Martins. Eu peguei, né, cadastro seu, acho que nem sei se era e-mail na época tinha já, tá? Mas a gente entregava currículo numa empresa de recrutamento e tal, e fui entrevistado e, né, consegui, assim, um processo normal, né? Não conhecia ninguém na época lá, tá? Um processo normal e consegui. Aí, quando eu saí do Martins para ir para Resende, foi engraçado porque a vaga foi ofertada para um amigo meu, e ele não quis ir. Ele falou assim, tem essa vaga aqui, Zé, ó, você, né, assim, aí ele me meio que informou da vaga. Aí eu fui para o processo e fui aprovado. Mas nesse tempo todo, eu estava, né, assim, puxa, eu queria ir para Algar, queria ir para a CTBC. E aí um dia me deu uma luz, eu falei assim, mas por que eu não consigo? Será o que é? E eu comecei a olhar os requisitos da vaga. E todas as vagas para a época na área de TI, né, da Algar, da CTBC, pedia conhecimentos em Oracle. E eu sabia banco de dados, eu sabia, mas eu nunca tinha trabalhado com Oracle. Então, o que eu fiz, né? Falei assim, colocar isso no meu currículo sem de fato saber, não... Aí tinha uma empresa na época aqui em Uberlândia que disse que dava o curso de Oracle, né? Então, eu falei assim, fui lá, paguei e fui fazer o curso. Aí chegou no primeiro dia do treinamento, né? O cara sabia patavina de banco de dados, sabia nada de nada. Aí eu fiz um acordo com ele, falei assim, deixa eu dar esse curso para você, e você me dá o certificado que eu cursei, que eu fiz o curso. Então, aí combinamos isso, né? A turma tinha lá umas pessoas, falei assim, eu só preciso de uns 2 dias aqui para familiarizar com o ambiente, com não sei o quê. Então, mais ou menos foi isso. Eu dei o curso, mas aí eu coloquei no meu currículo. A primeira vaga que teve depois, aí eu fui para o processo seletivo e fui, né? Saí razoavelmente bem no processo seletivo e fui contratado. Então, na verdade, eu participava dos processos seletivos. E aí, do Tribanco, foi interessante, porque a gente precisa de fazendo o melhor que a gente puder, em qualquer lugar. Eu falo o seguinte, assim, em qualquer lugar que você tiver, se você não estiver feliz com o seu cargo, com sua função, com sua ocupação, não deixe de fazer o melhor que você puder. Porque se você não fizer o melhor que você puder, você está dando chance das pessoas decidirem por você, decidirem se você fica ou se você vai. Então, independente de qualquer coisa, se não está bom, se vire para procurar coisa melhor. Mas enquanto você estiver lá, faça o melhor que você puder. E essas coisas vão reverberando, elas vão, né? Então, depois, né, eu fui indicado pro Tribanco. Então, né, aí eu fui procurado, Zé, fiquei sabendo, tal, gostaria de vir fazer uma entrevista aqui com a gente tem uma vaga. Então, aí já foi né, tinha uma vaga, tinha uma oportunidade, mas eu já fui contactado diretamente para fazer parte do processo seletivo para essa vaga. Mas são coisas que a gente vai construindo, né? Ao longo da carreira, a gente vai construindo, vai fazendo. Então, tem situações diferentes, entendeu? Eu fui criado na religião católica, meus pais são fervorosos, né? Meu pai, ministro da Eucaristia, minha mãe, né? Eles rezam terço, eu aprendi a rezar terço, aprendi a rezar missa, eu fui presidente né, não sei se vocês conhecem a Sociedade São Vicente de Paulo, que é uma, né, que tem lá que ajuda idosos, ajuda pobres, então eu fui bem envolvido com isso por muito tempo, mas eu dei uma distanciada boa, então, né, hoje eu sou meio assim, né, não sou ateu, eu, né, mais ou menos o que a gente chama de agnóstico, né? O que é agnóstico? A hora que a coisa aperta, fala assim, ai meu Deus do céu, ai minha Nossa Senhora, né? Então, o ateu não tem disso, né? Então, hoje eu estou mais distante, assim, né? E, né, por uma série de motivos também, mas respeito profundamente as religiões, as pessoas que acreditam, as crenças, e respeito todas, essa que é a mais, que é o ponto, tá? Então, né, cada um dentro das suas situações, das suas convicções, das suas crenças, eu respeito muito, né, mas estou um tanto quanto afastado atualmente. Como diria um amigo meu, professor, ele fala assim, eu sou ateu, graças a Deus. Graças a Deus. Deve ser o Togo, quer ver? Eu sou ateu, sou ateu, graças a Deus. A Deus.
Então, eu casei na Igreja Católica, eu batizei meus filhos na Igreja Católica, então eles foram iniciados também na Igreja Católica, mas andamos bem afastados, bem distantes. Em stand-by. De conferência da Sociedade São Vicente de Paulo, lá tinha as conferências, tinha as coisas, eu fui bem envolvido com essas coisas aí. Participei bastante. Professor, eu queria saber também se em relação ao ensino remoto. Eu acho assim, a gente vê o que você conseguiu se dar bem, mas assim, acha que o melhor modelo seria o híbrido, gosta do remoto, sente falta do olho no olho, do calor humano. Por exemplo, a gente não se conheceu, né? Eu vi uma palestra sua quando quando eu entrei, participei de uma palestra na semana de ingresso. Mas, assim, falta, né? Aquela coisa de conhecer pessoalmente, né? Criar uma intimidade diferente. Queria saber das dificuldades que você viu e que você espera, se o modelo híbrido seria bom, se o modelo presencial. O que acontece de uma forma geral, né? A gente tem... Isso é uma coisa muito complexa, tá? Desde a carreira, né? De que, assim, olha... se a gente ficar nesse modelo remoto, então, né, isso pode significar um enxugamento das universidades públicas, etc., etc. Mas essas discussões todas à parte, né, isso, né, falando do processo de ensino-aprendizagem, o que envolve uma aula, uma disciplina, eu acho que o melhor dos mundos seria um modelo misto. O que é esse modelo misto? Seria muito legal, né, no começo do semestre, 1 semana, 2 semanas, a gente ter essa coisa presencial, essa coisa todo mundo junto, esse calor humano, tal. Aí a gente fazer uma parte remota, tá? E vai para lá e tem mais 1 semana, mais 2 semanas presencial. Então, por quê? Eu acho que o presencial ele é super legal e eu sinto muito mal, porque por exemplo, né, os alunos da análise de dados 4 agora, por exemplo, os da análise de dados 4, né, eu não conheço os alunos, né, porque muitos deles, a maioria deles, não ligam câmeras, então, né, e vamos fazer o quê? Então não vão ligar mesmo. Às vezes eu penso que eu estou dando aula sozinho, falando sozinho, isso né, a gente meio que tem que conviver com isso e ser feliz com isso, mas então eu não conheço os alunos. Eu acho isso muito ruim, mas muito ruim, né? Porque nós somos também, né? Nós somos voz, nós somos cheiro, nós somos face, e a gente perde isso tudo nesse modelo remoto. Então, mas por outro lado, por exemplo, né? Por exemplo, nas aulas de análise de dados 4, eu dou aula rigorosamente de 16h50 a 18h30, 18h40. Então, a gente consegue uma produtividade muito grande, a gente consegue aprofundar uma série de coisas. E, infelizmente, a gente não tem laboratórios adequados lá, que a gente supre muito bem, né? Então, de vocês, trabalham com os computadores de vocês, mas nem todo mundo tem uma conexão decente, nem todo mundo tem um local decente para... Decente no seguinte sentido, os locais são os mais decentes possíveis, né? São os lares, são decentes no seguinte sentido, às vezes você está concorrendo com o seu irmão pelo recurso, você está na sua sala e a sua mãe está ali do lado, tem, né? Então tem essas questões que às vezes que alguns dos alunos, ou boa parte deles, não tem esse local mais adequado para ter uma aula com a melhor performance possível. Então a gente tem essas situações, mas se nos fossem dadas as condições, eu particularmente seria muito adepto do modelo misto, que nós faríamos parte disso presencial e usufruiríamos de todos os benefícios que o presencial nos oferece e fazíamos parte disso remoto e usufruiríamos de todas as possibilidades que o remoto nos oferece, entendeu? Que os dois têm pontos extremamente positivos e os dois têm pontos negativos. Se a gente pudesse fazer misto, a gente aproveitaria só os pontos positivos de cada um dos modelos. Concordo. Porque você ganha muito tempo com o remoto, a logística, é tudo, né? A produtividade. Eu acho que desde assim que o aluno estivesse realmente comprometido, né? Porque existe o aluno que é comprometido e existe o aluno que não é. Estou falando daquele que é comprometido, que realmente quer aprender, que está assistindo a aula, não aquele que
que está fingindo que está na aula, está fazendo outras coisas, aí cola ali, cola aqui, então, assim, do aluno comprometido mesmo, porque o professor está ali ensinando e, às vezes, o outro está ali só com aquela imagem ali, mas não está assim, né? Não está de corpo e alma, está só de corpo. Exatamente. E no Mas, presencial ele assim, tem que estar mais dos dois, mas né? de uma forma geral, e principalmente a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Por exemplo, nesse período, e não foi invenção minha, tá? Foi o meu filho, um professor dele lá na engenharia que adotou, que eu criei formulário no Google Forms, e no meio da aula, em qualquer momento da aula, eu faço pergunta e os alunos precisam de ir lá no Forms e responder. Obviamente, eu sei que o WhatsApp corre, né? E tem gente que não está conectado, mas eu tenho, né? Isso é uma coisa legal, porque eu tenho registro de todo mundo. Eu estou gravando as aulas, eu tenho registro de todo mundo que está conectado, né? Então, inclusive, para depois, né? Não é o propósito, não é o caso, mas tem como, inclusive, confrontar quem estava presente na aula e quem respondeu esse formulário. Mas é uma iniciativa legal, porque pelo menos os que estão conectados, eles estão mais atentos, e está tendo uma resposta muito legal, melhor, mas muito melhor do que eu imaginei que pudesse ser, né? Então, os resultados de análise de dados 4 estão sendo muito interessantes, os resultados de inteligência de negócio estão sendo muito interessantes, com uma participação muito interessante dos alunos, então é bem legal, tá bem legal. Porque tem disciplinas e disciplinas, né, professor? Então, assim, a sua disciplina não é uma disciplina que o aluno pode fingir que está ali. Senão ele está perdendo um dos maiores tesouros ali, né? O análise de dados 4, inteligência de negócios, é o que vai abrir a porta para o gestor da informação. É onde ele vai realmente tratar de ciência de dados, né? Então, eu acho assim, tem algum aluno ali que às vezes não tem a maturidade, às vezes está muito novo ainda, seus 19, 20 anos, não sei. Acho que agora é mais tarde, porque ficou mais para frente, mas às vezes não tem a maturidade de pensar que aquilo ali ele está perdendo um trunfo para ele entrar para o mercado de trabalho. Senão, se ele fazer meia boca, não vai dar certo. Então, tem que fazer esses formulários, às vezes, para aprender o aluno, porque senão... Fala, Franklin. Mas isso eu acho que é muito mérito. Eu já falei isso para o Zé pessoalmente, eu fiz AD4 com ele presencialmente e BI online, né? Mas isso é mérito do Zé. O Zé consegue fazer com que a turma venha para a sala, venha para a aula, participe da aula. Eu só tenho elogios para o Zé com relação a isso. A gente já conversou muito sobre isso. Eu vi alunos assim que entraram comigo e fizemos várias matérias juntas. O aluno praticamente não ia em aula nenhuma, não sei o quê, largava, é D4 mesmo. Na matéria do Zé, não. O cara ia, o Zé tem esse carisma dele, trazia o cara, fazia o cara. Eu não vou citar nomes, mas pessoas assim que tá lá no cálculo 1 até hoje. Chega na matéria do Zé, o cara estuda feito louco. Sabe, o cara fica com vergonha de não sair bem na matéria dele, o tanto que ele ajuda, o tanto que ele transmite bem. É mérito dele, ele tem esse carisma, esse jeito dele, e o tanto que ele traz o aluno para o lado dele, para o lado do curso. É muito legal. Já falei isso para ele pessoalmente, quando a gente estava em AD4, e já falei também em BI, mas isso é muito mérito dele, viu, Luísa? Porque, além das matérias ser extremamente interessante, o jeito dele, a didática dele, e olha que ele põe a gente para trabalhar mesmo, tipo assim, puta que pariu, o AD4 com ele, eu trabalhei feito um louco, e BI também, que foi naquele período mais curto, primeiro ARE, né? Nossa, nós trabalhamos feito um doido. E no BI mesmo, tem uns alunos aí que o Zé conhece muito bem, no BI, a gente ficava até 2 horas da manhã, os meninos doidos para poder saber, para aprender, porque, tipo assim, o cara ficar com vergonha de chegar para ele e falar, professor, eu não fiz, sabe? Não dá, não tinha como. Ele passa isso para a gente, e ele sabe cobrar isso a gente muito legal. É só mais um elogio, Zé. Obrigado. Como diz a Obrigado, meu amigo. Cristina, né? Fico muito feliz. Como diz a Cristina, né, Franklin? Está fazendo o social, né? Está entregando para a sociedade, né, professor? Não, demais. Ele consegue passar isso para a gente, é muito legal. Fico muito feliz, muito feliz. É isso que nos motiva, que nos move. A simplicidade impera aí, né? Que faz com que atrai todo mundo, né? Imagina, Tininha. E para o nosso curso, né, professor? Porque, assim, é igual eu sempre brinco, que a gente teve
a gente tem um time de ouro ali na GI, né? Que é os professores de análise de dados 4, que é o pilar mais importante. Então, a gente é abençoado. Deus ali colocou as pessoas certas, pessoas visionárias, né? Porque os três são visionários, sabem da importância do nosso curso. E eu queria, assim, às vezes, que você desse uma palavra. Você sempre dá essa palavra para a gente, né? Eu tive a oportunidade de ter essa palestra no primeiro período ali, você deu a palestra para a gente. Também sou um pouco privilegiada, porque eu já entrei no curso sabendo, né? O que eu queria, eu pesquisei muito, eu tenho aqui dentro de casa, né, a pessoa que me inspirou para ir para essa área. Então, assim, eu já fui para a GI depois de muitas pesquisas, vendo o que o mundo está querendo, e tive o privilégio de ter você na semana nos orientando, nos aconselhando, mas tem muitos alunos ali que não têm essa oportunidade. A análise de dados 4 vai demorar para ele, né? Agora mais ainda, está mais para o final do curso, BI muito mais ainda. Então, essa experiência toda que a gente falou aqui agora, que você tem, que você passa para a gente, passa para os seus alunos, o seu carisma, a sua humildade, a sua amizade, né? Porque eu vejo você, assim, não só como professor, eu falei para o Pedro, foi assim, professor José Eduardo, faz questão, acho que era até o Franco, eu falei, nossa, eu quero conversar, eu quero entrevistar o professor, porque, assim, acho que eu estabeleci uma relação de carinho com você, não sei se é questão também do Matheus ter essa amizade com você, fui sua monitora, então, assim, por toda essa amizade, esse carinho que você tem conosco, o que você pode falar para o aluno da GI, que não foi seu aluno ainda, que vai demorar um pouquinho, que a gente aqui no DA, a gente está falando sempre para eles, nosso time no DA aqui, professor, como eu escrevi no e-mail, a gente está aqui pelo aluno, tem muito aluno ali que está perdido, tem muito aluno ali que entrou no curso sem saber, tem aluno que até sabe do potencial do curso, mas assim, o auge da juventude, às vezes não dá o valor. Então, assim, a gente no DA, a gente está com esse propósito de mostrar o potencial do nosso curso, sabe? Como eu lembro quando eu entrei, se não me engano, a concorrência na Faculdade de Portugal, eu acho que estava 500 por vaga. Então, assim, como eu disse uma vez para você, acho que foi... Eu não lembro como que estava o mercado nos Estados Unidos, mas, assim, a gente sabe a defasagem, né? Então, assim, tem muito aluno ali que não sabe o potencial do nosso curso. Como eu falei aquele dia para você, o pessoal que fez o nosso curso, né, os idealizadores do nosso curso, foram visionários, porque em Uberlândia são 4, né, mas que tem essa característica de ciência de dados, né, formar o cientista de dados, é só Uberlândia. A gente sabe que a Faculdade de Goiânia está visitando Uberlândia, eu não sei se é o Alex que está fazendo essa frente, né, de estar miscigenando para a área mais de dados. No Nordeste, acho que em Pernambuco, não tem essa veia, e também no Sul, acho que é mais uma veia mais assim para arquivologia, alguma coisa assim. Então, nós somos a única universidade federal que tem a veia de formar cientistas de dados, né? Então, só que muitos alunos ainda, às vezes, não sabem do nosso potencial. A gente está no DA, formado por mim, pelo Franco e por todo mundo ali, tem gente que já participou de DA, que o nosso propósito é mostrar para esse aluno o potencial, estimular ele e ajudá-lo. E a gente queria saber com você, com toda essa experiência de anos que você teve no mercado e anos que você está, dar uma palavra para esse aluno que não teve o privilégio e a oportunidade de ter sido seu aluno. Muitíssimo obrigado, Frank, muitíssimo obrigado, Heloísa, né? E aos outros também, obviamente, mas pela palavra de vocês. Vou falar algumas coisas, por exemplo, né? Eu me considero gestor da informação. Para eu, né, me considerar gestor da informação, eu tive que fazer um curso de graduação em computação, eu fiz outro curso de graduação em administração, eu fiz uma especialização em estatística. Então, né, olha só, quanto tempo eu tive que fazer. E o curso de gestão da informação, ele junta essas três coisas, definitivamente, além da parte de empreendedorismo, novos negócios, essas coisas aí. Mas esses três cursos, a gente procura trazer, né, sintetizar isso no curso de gestão da informação. Então, esse curso é uma preciosidade, né? Então, e ele, você já bem falou, então a gente, né,
é único, infelizmente, infelizmente ou felizmente, tá? Porque outra coisa é o seguinte, basta vocês olharem os nossos ex-alunos da gestão da informação, né? E o Pedro estava ali perguntando, comentando, pode olhar as grandes empresas de Uberlândia se elas não estão repletas de alunos de gestão da informação. Então, os nossos ex-alunos estão na Everest, estão na ZUP, estão na Sankhya, estão na Algar Telecom, estão na Algar Tech, estão no Martins, estão no Tribanco. Então, os nossos alunos de gestão da informação estão nas melhores empresas de Uberlândia, sem contar os que estão fora de Uberlândia, os que estão em outras empresas, tá? Nós temos os nossos, alguns dos nossos alunos de mestrado da FAGEM, né, das Ciências Contábeis, da FACON, da Engenharia Elétrica, são alunos de gestão da informação, ex-alunos da gestão da informação. Então, assim, as oportunidades são inúmeras, né? As oportunidades são inúmeras, são muitas, né? A gente tem muito que aprender, tem muito que evoluir, e a coisa é dinâmica, mas, assim, as oportunidades do curso da gestão da informação são muitas. Nós vivemos, e isso é sem volta, né? Nós vivemos uma sociedade digital, uma sociedade de produção de dados, né? E não tem pessoas, né, para trabalhar, para processar, para analisar, para transformar esses dados em informação. Então, independente de por que tenho entrado no curso de gestão da informação, entrou no lugar certo, pegou o ônibus certo, né? Pegou o caminho certo. Agora, usem disso da melhor forma possível. E aí, às vezes, os alunos ficam muito presos no início do curso. Então, né, eu comento, né, e eu costumo compartilhar aí nos grupos de WhatsApp que vão ficando as disciplinas, vocês costumam ver isso com muita frequência, né? Não é raro, né, a gente comunicar vagas quase todas as semanas, oportunidades quase todas as semanas. Então, olha, as oportunidades são inúmeras, né? Então, e isso não se limita, longe disso, a Uberlândia. A questão é que, né, Uberlândia absorve todos que terminam, todos, 100% dos alunos da gestão da informação que terminam o curso, eles são absorvidos pelo mercado local, tá? Mas quem quer, né, a demanda por isso, ela é muito grande. E aí, pessoal, né, de uma forma geral, né, isso que a Heloísa está comentando, de conhecer do curso, de saber do potencial do curso, né, eu comento com vocês o seguinte, tá? Eu tenho sido procurado, tá, por alunos da engenharia mecatrônica, alunos da administração, alunos das engenharias, alunos da ciência da computação, lá da FACON, para fazerem TCC comigo, para tentarem absorver, aproveitar um pouquinho do que é gestão da informação. Então, pessoas de fora estão vendo o potencial que tem no curso de vocês e alguns de vocês não conseguem ver o potencial que é o curso de vocês, né? Então, despertem para a vida, despertem para o curso, despertem para a oportunidade, tá? Outros que estão fora estão vislumbrando a oportunidade, né, o caminho. Eu, né, tive a oportunidade agora, sempre que essas coisas acontecem, né, eu não deixo passar as oportunidades, e eu abri 5 vagas para essa mobilidade remota na análise de dados 4, e abri 5 vagas na disciplina Inteligência de Negócios. E na Inteligência de Negócios, eu estou com um aluno, acho que dois alunos do Maranhão, tinha começado um da Bahia, mas não conseguiu, e uma aluna da Federal de Viçosa, tá? E são alunos da administração, alunos das ciências contábeis, e um é de sistema de informação. Então, vindo fazer a disciplina com a gente. Legal. Então, né, fala assim, puxa, tem um curso desse, tem uma oportunidade dessa, por que eu fiquei sabendo disso só agora que eu estou formando? Então, né, outros estão de olho grande no curso que vocês têm, e às vezes vocês que estão no curso não aproveitam o curso que tem, não fazem da melhor forma, ficam muito presos no início do curso, né? Dá um jeito de acelerar que o mercado está aí, o mercado espera, então as oportunidades estão em todas as partes, né? Para seguir a carreira, para fazer mestrado e doutorado, para ir para o mercado de trabalho, para ir para fora de Uberlândia, para ir para o exterior, para ir para qualquer lugar, tá? Assim, né?
os criadores, os proponentes, os criadores desse curso realmente foram visionários, né? Então, no exterior tem cursos de uma forma geral, né, relacionados a isso. No Brasil tenta-se criar outros, mas até agora, né, patina-se muito em relação a esses cursos. Então, vocês que estão, né, vamos aproveitar, gente, vamos aproveitar, tá? Tem um curso, tem um mundo disponível para vocês, tem um mercado excepcional aí esperando por vocês. Vamos aproveitar. É o que a gente fala, né? Assim, a gente já foi de programação, quer dizer, viemos da tecnologia, depois acabamos indo para a área de negócio. E a gente vê que o pessoal que está lá na desenvolvimento não conhece tanto do negócio. E quem conhece do negócio não conhece de tecnologia. E esse curso, ele une as duas partes, que é o diferencial do mercado. Uma pessoa que entende, né, de tecnologia e entende de negócio. Eu acho que é todo o diferencial. E as suas disciplinas que você dá, assim, você estivesse no mercado, você estava top to top, né, cara? Porque é o que as pessoas querem, né? Pessoa que entende de dados, que sabe trabalhar dados e fazer dados virar informação, né? E diferencial competitivo. E é legal ver que você está formando um tanto de gente. Quem souber aproveitar, para mim, particularmente, eu acho que essa área de quem sabe transformar dados em informação, assim, o céu é o limite, porque é o que está bombando e o que vai bombar cada vez mais. Porque investir em tecnologia, qualquer empresa consegue investir, né? E colocar pessoas, mas aquela que consegue fazer o diferencial competitivo, essa não tem preço, né? Então, eu concordo com você. Quem souber aproveitar, o mercado está aí, Tá aí. E faltando gente. Eu até, alguns dos ex-alunos aqui já, né, eu tenho até falado para alguns deles, falei, calma, às vezes os meninos não estão ficando 3 meses, 4 meses em emprego, e assim, mas também não é culpa deles não, que eles começam a ser assediados, né, então, eu estou falando para vocês que tem oportunidade, então às vezes é até tentador para a pessoa ficar 6 meses, 1 ano no cargo, entendeu? Porque outras empresas, outras oportunidades estão surgindo a todo momento. Então, não é qualquer curso mais que tem essa oportunidade que o curso de gestão da informação tem, tá? Não são as engenharias, não é o direito, não é a administração, vários cursos que no passado, até recente, né, eram os cursos. Certamente hoje, né, gestão da informação é um desses cursos com maior oportunidade, sem sombra de dúvida, tá? De empregabilidade, E aí, né, por exemplo, salário, e quanto que eu vou ganhar? Depende só de você, porque quanto mais você aprender, estudar, se aprofundar, mais você vai ser valorizado. Mas, então, como a Tininha falou, é sem limite, tá? Agora, uma coisa que a gente vê, assim, vários, que é um curso que até, quando você vê vagas para portador de diploma, ou mesmo para ingressante, tem muita vaga, porque as pessoas acabam, é um curso que é puxado. Se a gente for pensar no cálculo 1, 2, 3, álgebra, quer dizer, é um curso que até se assemelha um pouco à engenharia, né, em algumas dessas disciplinas. Mas uma coisa que eu escuto muito dos colegas é o fato de ser um curso o dia todo, né? E ele tem umas matérias muito espaçadas também, muitas vezes você fica o dia todo. E como é um curso que acaba tendo uma empregabilidade boa, as pessoas acabam entrando no mercado rápido, né? Porque o mercado é carente. E fica difícil. Como que o pessoal vê o curso para, de repente, igual, por exemplo, sei lá, a sua disciplina esse semestre está de dia, mas o semestre que vem ela está à noite, porque daí eu posso ir fazendo, né? Eu mesmo, eu estou dizendo por mim. Tá difícil de levar, porque fica difícil, você está fazendo uma reunião, você tem uma reunião e tem uma prova, né? Mesmo nos horários aqui, é óbvio que o remoto está ajudando muito nisso, que você consegue talvez até perder um pouco de algumas coisas, mas você consegue fazer. Mas eu fiz muitas disciplinas com administração, né? Tentei puxar muitas disciplinas de outros cursos. Como é que a UFO vê isso, até para atrair, né? Porque é um curso fantástico, mas muita gente desiste porque fica difícil de arrumar trabalho. Tininha, quando ele foi criado,
a ideia, né, o propósito dele foi exatamente de dificultar a pessoa trabalhar e estudar. Então, foi criado com esse propósito, tá? Então, Ele tinha esse objetivo. ele tinha exatamente esse objetivo, era isso mesmo. Então, até o 6º período, aluno que está fazendo... Tanto é que tinham umas travas para estágio, você não poderia estagiar antes do 4º período, tinha um punhado de coisa lá. Então, ele foi concebido para ser assim, para não permitir, né, ter esse, digamos assim, a fuga para o mercado antes de caminhar no curso, mas com essa última mudança agora do projeto pedagógico, já buscou se organizar isso de forma que o aluno, no mínimo, ele consiga fazer estágio. Que ele, durante, né, então, agora, por exemplo, a análise de dados 4 foi lá para o finalzinho do dia, às 16h50. Então, agora tem períodos do dia, ou manhã, ou tarde, né? Então, tem períodos do dia que o aluno acabou flexibilizando, né? Mas tem um problema que aí é difícil de resolver, porque como tem muita reprovação, às vezes o horário do aluno é cansado. Então, às vezes, assim, olha, foi preparado para o primeiro período ser mais num período, o segundo mais no outro. Então, de ter esses espaços. Mas como tem muita reprovação, aí o aluno acaba tendo uma aula de manhã, uma aula de tarde, uma aula, aí fica meio bagunçado, entendeu? Entendi. Mas agora a tendência é amenizar. Quem mais ou menos seguir um fluxo normal, as aulas por período vão estar bem concentradas, vai ajudar, vai facilitar bastante, legal. Entendeu? Legal. E no 6º e 7º período, aí noturno, aí facilita mais mesmo a vida e resolve mais mesmo. Aí a pessoa já... Legal. Cara, eu tenho alguns mantras, algumas coisas, né? Primeiro que a gente veio aqui para esse mundo é para ser feliz. Então, eu já abri mão de querer ter razão há muito tempo. Eu quero ser feliz. Tá? Então, é o primeiro ponto. Segundo, a gente não deve preocupar em excesso, né? Com os problemas, com as questões. Primeiro que se não tem solução, não adianta você preocupar. Se não tem solução mesmo, você vai preocupar para quê? E se tem solução, a gente vai dar a solução, vai resolver. Então, da gente viver mais leve, a gente ser mais leve, a gente viver mais em harmonia, a gente viver mais tranquilo, sabe? Então, as coisas fluem melhor, né? Às vezes, igual eu costumo dizer, eu não tenho problema de trabalhar, de fazer, de noite, de dia. O que eu não aguento é gente aborrecido, é gente que te puxa para baixo, é gente que quer complicar sua vida por nada. Então, assim, né, vamos levar a vida mais leve, vamos levar a vida mais tranquila. Outra questão que eu tento viver, que eu tento levar e que eu tento, dentro do possível, vamos evitar ser de extremo, gente. Tudo que é extremo é complicado, né? E nós estamos vivendo extremo religioso, extremo político, extremo ideológico, extremo da imbecilidade algumas vezes. Então, vamos tentar, né, levar a vida mais... vamos ser felizes. Às vezes, quando a gente vive essa vida muito, né, a ferro e fogo, a gente está mais vulnerável, a gente desenvolve doenças, a gente desenvolve uma série de anomalias, uma série de coisas. Então, a gente, né, a gente está aqui para viver, para ser feliz, para caminhar, para construir. E cada um de nós tem uma história de vida. É difícil, às vezes, né? Fala assim, pessoa, você está falando porque você está aí na sua casa. Mas eu passei muitos perrengues nessa vida, mas muitos, não são poucos, não, e até hoje passo. Mas eu sempre passei os perrengues com bom humor, com leveza, com tranquilidade. Então, eu acho que é um jeito da gente resolver as coisas de forma mais fácil, sabe? Então, de a gente caminhar, da gente viver, da gente levar a vida mais tranquila, tá? Então, é mais ou menos isso. Não deixemos de ser críticos, eu acho que em momento algum, né? Vamos desenvolver o nosso senso crítico, vamos tentar evitar de ficar com o discurso pronto, né? Vamos pensar, vamos raciocinar, vamos ser críticos, mas vamos ser críticos até um ponto e vamos ser mais construtivos, né? Então,
quando a gente apresentar uma crítica, vamos tentar apresentar uma solução, né? E isso para a nossa vida pessoal, para o trabalho, para uma série de coisas, né? Porque tem um punhado de engenheiro de obra pronta, né? Eu falei que isso ia dar errado, eu sabia que ia dar errado, sabia, falou, mas não fez nada para ser diferente, né? Então, vamos fazer, vamos cumprir a nossa parte, vamos ajudar, mas vamos viver mais leve, vamos, né? Vamos viver mais feliz, mais tranquilo. Essa vida a gente, né? A gente leva daqui boas experiências, bons momentos, bons relacionamentos, sabe? A gente leva daqui, é isso. Então, vamos fazer o nosso ambiente mais ameno, mais tranquilo e, né? A gente vê o momento, não é de agora, né? Não é do momento, né? Às vezes pessoas chegam a níveis extremos de loucura, de comportamento, de uma série de coisas, né? Isso eu acho que não é legal para ninguém, por mais problemas que a gente tenha, vamos tentar levar a vida mais leve, que no final das contas é melhor. Para mim funciona. Franklin, Cristina, Altamara, Tássia, alguém quer fazer alguma pergunta mais para o professor? Eu quero dar os parabéns aí. Vou Papo agradecer. gostoso. Eu Assim, a gente queria, nem vê a hora passar aqui, um papo gostoso, aprendizado. eu queria fazer, assim, antes de encerrar, antes de falar minhas últimas palavras, a Cristina já falou, eu queria fazer um bate-bola, que a gente vai fazer assim rapidinho, que acho que é legal e vai, sei lá, sanar algumas curiosidades nossas assim rapidinho, professor. Praia ou campo? Os dois. Se eu pudesse 15 dias de um e 15 dias de outro, seria perfeito, entendeu? Esperto, muito esperto. Filme ou série? Filme, série, toma muito tempo. Filme favorito? Ah, não tem. Não. Não. Se ganhasse R$ 1 milhão hoje, o que seria a primeira coisa que faria? Tomaria mais uma cerveja. Uma viagem inesquecível? Nossa, eu tenho algumas, assim, né, mas não é tão rápido assim, tá vendo? Mas acho que vale a pena comentar. Até os 40 anos, eu, né, trabalhei, ganhei dinheiro e tinha uma situação, né, de confortável, mas eu viajava muito pouco. Então, depois que eu mudei minha carreira, uma das coisas que eu fiz foi viajar. E as viagens em família são inesquecíveis. As viagens com os meus filhos, a viagem com minha esposa. E em 2016 nós tivemos a oportunidade de viajar para a Califórnia, nos Estados Unidos. E assim, né, cada dia daquela viagem é memorável com a minha esposa, com os meus filhos, e foi assim, tive outras lindas, várias lindas, tá? Desde viagens muito simples até esse tipo de viagem, mas essa por coisas pequenas, por coisas muito simbólicas. Essa foi uma viagem inesquecível. Que ótimo. Um lugar que gostaria de visitar? Nossa, eu visitei uma parte da Índia, mas é extremamente interessante. Eu gostaria muito de visitar Bangladesh. Legal. Comida favorita? Sou bom garfo, né? Assim, você pode falar assim, professor, você não come alguma coisa? Tudo que já me apresentaram de Pequi. comida, não. Porque o Tudo, pessoal, tem muita gente que não gosta de pequi. assim, absolutamente tudo que me foi apresentado de comida, eu comi e comeria de novo. Eu não tenho restrição nenhuma. Sou carnívoro, gosto de massa, tudo. Por isso que eu tenho que fazer muita atividade física, porque a coisa pega. É, depois você corre aí com disciplinado você é. Depois que a pandemia acabar, eu vou. Eu vou continuar a minha vida muito feliz, abraçar meus amigos, né? O que eu mais sinto falta, né? Eu sou muito contato. Eu vou abraçar todo mundo, eu vou abraçar meus amigos, meus parentes. Isso é muito legal. Maior orgulho. Ah, o maior orgulho, acho que é minha família, minha esposa, meus filhos, né? Né, assim, eu particularmente estou muito feliz e tenho muitas coisas para me orgulhar, mas eu acho que os meus maiores feitos são os meus filhos. Maior medo. Eu talvez eu acho que eu tenho medo de os meus filhos morrerem antes de mim.
Acho que é o que todo pai e mãe sente, né? É o maior medo mesmo. Professor, não tem nem o que falar, né? Nós estreamos nosso projeto, né, Pedro? Mural da Fama, o nome que o Pedro deu, ideia que veio lá da cabecinha do Pedro. Estreamos com chave de ouro, foi maravilhoso, assim. Eu aprendi mais ainda, né? Porque é igual o Pedro falou, acho que eu e o Frank, a gente gosta de bater papo, então, assim, muita coisa aqui eu já tinha aprendido, já tinha conhecido a sua pessoa, e admiro demais, admiro sua carreira, admiro a sua humildade, admiro sua disciplina, sua dedicação, sua paixão pela vida, sua paixão pelo trabalho. Então, assim, eu acho que a gente estreou com chave de ouro, eu amei essa entrevista, igual eu falei, eu queria fazer, uma relação de carinho que eu tive,